por minha culpa, minha tão grande culpa, Adriana de Castro. Pois é, olha, errar é humano. Agora, colocar a culpa no outro, acho que é mais humano ainda. É isso, Hebe. Então, você sabe que eu sempre digo que um dos esportes nacionais mais importantes é o arremesso de culpa a pequena, média e longa distância. A gente joga a culpa na gente mesmo, no vizinho, no chefe, no governo, mas afinal, de quem é a culpa? Boa, Hebe. Aliás, hoje a gente vai falar sobre culpa e como jogar a culpa no outro, ou pior também, ficar se sentindo culpado pode prejudicar a nossa saúde mental. Oi, bem-vindo ao nosso Vem Que Dá Certo. Obrigada por vocês estar aqui com a gente. Estou aqui ao lado da nossa querida doutora Hebe. Oi, bem-vindos. Eu estou ao lado do Cacá Siqueira, um grande radialista. A culpa é de vocês, eu não quero nem saber. A culpa é da Adriana e da Hebe, eu não tenho culpa de nada, a culpa é de vocês. É verdade, é verdade, é verdade, é minha culpa. É minha culpa. Tudo minha culpa. Vem que dá certo. Pois é, um esporte, né? Ficar jogando a culpa no outro. Aliás, a culpa é sua da gente aqui não estar aumentando tanto a nossa audiência. Então, que tal você, por favor, nos ajudar, dando o seu like, se inscrevendo no nosso canal. E é brincadeira aqui, não estou jogando a culpa em você de jeito nenhum, mas se você quiser, por favor, ajudar a gente a propagar as nossas ideias, para fazer com que as pessoas se sintam melhor, que tal então você compartilhar o nosso conteúdo com quem você gosta? Quem sabe essas pessoas também vão compartilhar com outras pessoas e aí a gente faz essa grande corrente, porque o nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas se sintam melhor, mudando o comportamento. E são coisas simples, né, doutora Hebe, que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, que às vezes uma pequena mudança de comportamento faz um bem tão grande, né? Então entra aqui para a nossa turma, dá o seu like, compartilha com as pessoas que você gosta, vamos fazer esse canal crescer, que aí eu acho que vai ser bom para todo mundo. É interessante porque às vezes uma pequena frase faz uma sacada e essa sacada faz uma mudança de vida. E a gente não tem ideia de quanto essa pequena mudança pode, num futuro, ampliar as coisas que acontecem. A gente tem conversado aqui bastante sobre vários temas e a gente mesmo aprende bastante aqui, né, Cacá? Com certeza absoluta, porque a culpa, por exemplo, que a gente joga nos outros é tirar a nossa própria responsabilidade, penso eu. A Hebe vai falar com toda a propriedade nesses anos todos de psiquiatria, exatamente isso. Quando eu estou tirando de mim e jogando a culpa na Hebe, jogando a culpa em você, ou jogando a culpa até talvez em Deus, sei lá em quem, a culpa é de qualquer um, menos minha. Uma que eu vou me sentir culpado depois de também fazer isso. Né? Porque eu vou falar, eu estou agindo com uma sabedoria burra, colocando a minha responsabilidade sobre outra pessoa, não é isso, Hebe? Exatamente. A gente vai falar muito sobre isso, sobre a questão da transferência do poder. Boa, Cacá, mas vamos organizar aqui, que a gente gosta de assim, Sim. sempre seguir um caminho. Sim. E então vamos começar definindo o que é exatamente a culpa, pode ser, Hebe? Eu acho que o mais legal é que a gente hoje vai falar do sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, já diz, é automático. Sentimento. Então, nós estamos falando da culpa, que é um sentimento. Então, eu sinto um peso que é decorrente de eu ter causado um dano ou um problema para alguém, e não basta isso, eu tenho que ter consciência de que eu causei um problema. Então, o sentimento de culpa, ele se instala a partir disso, quando eu sinto que eu causei alguma coisa a alguém e eu tenho consciência de que eu causei mal a alguém. Mas normalmente as pessoas têm essa consciência? Quer dizer, se eu tenho... essa consciência que cria o sentimento de culpa. Porque se eu fiz e eu não percebi ou eu não me dei conta, eu não vou ter culpa, entendeu? Tá. Quer dizer, então jogando a responsabilidade para você, eu sei que eu estou fazendo isso de uma forma astuta, talvez, ou não? Eu acho que, na verdade, é assim. Eu vou ter um sentimento de culpa quando eu tenho consciência de que eu causei alguma coisa. Ok. Aí, quando eu jogo a culpa no outro, aí é outra história. Aí eu estou jogando
a responsabilidade, a culpa, o ônus no outro. Sim, sim. Mas eu estou falando, quando eu tenho um sentimento de culpa, que é do que a gente vai falar principalmente hoje, o sentimento de culpa é um sentimento. E por que esse sentimento de culpa gera tanto mal-estar? Ah, isso é uma pergunta muito boa, porque sabe o que acontece? A gente fala o peso da culpa. Então, a sensação de que eu gerei um problema, de que eu causei um problema em alguém, causa em mim um peso. Sim. O peso de eu ter causado um mal-estar no outro. E esse peso, ele é uma coisa desconfortável, desagradável. E ainda mais, tem um filme que eu gosto muito, que o rapaz, o chefe pede para o rapaz segurar uma pedra. Moleza! 2 horas depois o cara quase está perdendo o braço já. Nem está sentindo mais. Então, veja, uma coisa é você ter um sentimento de culpa instantâneo, momentâneo. Outra coisa é você carregar isso por anos a fio. Meu Deus. Então, isso é muito E complicado. muita gente carrega culpas que Muito. às vezes ela até nem era tão culpada, né? Exatamente. Muito louco isso, né? É sim. Às vezes ela não é nem tão culpada E aí, e ela carrega isso. Indo nessa pergunta do Cacá, se a culpa é tão ruim, por que não tem, inclusive, essas pessoas que carregam culpa que nem é uma culpa delas? Ah, então agora nós vamos voltar no tema que o Cacá queria, que é o seguinte. Tá. Vocês lembram que nos outros programas a gente já falou que quando eu jogo a culpa no outro, eu jogo a responsabilidade. Sim. Responsabilidade, habilidade de responder. Tá. Que é o poder que eu tenho de fazer frente ao problema. Tá. Se eu jogo no outro a culpa, então eu estou jogando o poder de resolver nele. Se eu pego uma culpa que não é minha para mim, de alguma forma, eu estou me colocando numa posição de poder. Olha que coisa maluca. Olha só, cara, que mente, hein? A pessoa não sabe. É a mesma coisa que dizer que não quero incomodar, é arrogância. É uma coisa maluca que a gente já falou sobre isso. Sim. Então, a pessoa que tudo é minha culpa, na realidade, ela deve ser muito poderosa para ter essa responsabilidade de toda. falar, vem que eu mato no peito. Tudo sou eu, tudo fui eu que fiz, tudo sou eu que faço. Então, essa sensação de puxar para si toda a culpa tem a ver com uma necessidade de poder que não está sendo, de alguma forma, saciada em outros meios. É muito louco, porque a pessoa se sente mal. Mas veja, poder é um negócio que dá muito mal-estar se for mal trabalhado e a pessoa paga um preço alto por ele, se precisa. Qual é o sentimento que tem, o sentimento, físico nisso? O que prejudica o corpo humano nisso? Olha, tem várias coisas, viu, Cacá? Uma delas, por exemplo, é a dor. Tá. Porque sabe o que acontece? Uma pessoa se sente culpada. Tá. Então, ela acha que ela causou dano a alguém. Até aí, já não estava muito bom. Mas sempre pode piorar. Então, o que acontece? A pessoa tem aquela sensação de peso, tá certo? Tá. Ela quer se livrar disso. Como é que ela vai se livrar disso? Você já ouviu falar que a pessoa tem que purgar a culpa? O que é purgar? Purgar é você cortar e tirar o pus. Tá. É como se fosse uma... como é o nome daquela espinha? Furúnculo. É um furúnculo, uma coisa bem grande, cheia de pus. Sim. Então, o que acontece? A pessoa acha que para ela se limpar da culpa, ela tem que ser castigada, ela tem que ser punida. E aí, olha que coisa maluca. Se eu sou culpada e nada acontece, como é que eu vou me libertar dessa culpa? Aí, o que a pessoa faz? Ela ou se pune ou se boicota. Meu Deus, e esse boicote gera danos na pessoa que pode ser irreversível. De saúde, de oportunidades na vida, de coisas boas. Você falou uma coisa que outro dia eu falei desse livro aqui, Seus Pontos Fracos, Adoro. do Dr. Wayne Dyer, que foi até você que me indicou esse livro. E ele falou uma coisa muito interessante, que é uma parte aqui que fala assim, razões psicológicas para escolher a culpa. E ele fala assim, há uma tendência para se acreditar que se você se sente bastante culpado, acabará por ser perdoado pelo seu mau comportamento. Porque o sentimento... Que é o que você está falando aqui. Esse mal-estar já é parte do pagamento. Tá. Então, a pessoa que se sente muito mal, ela tem a ilusão
que ela está purgando a culpa através do mal-estar, de uma perda de uma oportunidade. E aí olha o que as pessoas falam. Ai, Hebe, não sei por que eu me saboto. Começou a perceber de onde vem? É a autossabotagem, A louco autossabotagem, uma das coisas que gera esse sabotador interno é o sentimento de culpa mal trabalhado, que fica lá solto, é aquela coisa, né? O melhor lugar para você ter um inimigo é embaixo do seu olho, para você saber o que ele está fazendo. Se você está sem saber onde ele está, ele pode fazer 500 coisas. Aí a pessoa fala, não sei por que eu sempre me saboto, porque ela provavelmente tem um sentimento de culpa lá no passado, um aborto que fez, uma discussão, uma briga, parou de falar com alguém, alguma coisa, roubou, mexeu, fez alguma coisa que ela fez que ela considera errada, ou se atrasou e por causa disso o outro perdeu o emprego, sabe lá o que aconteceu, e a pessoa se sente culpada e começa sistematicamente a se sabotar. E olha, eu vou falar, deve ser uma coisa muito louca, né? Você ter um sentimento desse, sabendo que você está gerando dano em outra pessoa com a consciência que você tem de que você, na verdade, é o culpado daquilo. Então, agora, às vezes, como a gente falou, a pessoa puxa para si a culpa, ela acredita nisso, ela puxa a culpa para si, por quê? Porque ela se sente responsável por tudo, ela roga. Sim. Advogado que fala, vou fazer uma subrogação, ela roga, ela puxa para si a culpa. Por isso que é arrogância. Meu Deus. Agora, Hebe, como aqui o nosso objetivo é falar sobre saúde mental e você está mostrando aí que a culpa acaba levando à paralisação e à autossabotagem, essa culpa que você está dizendo que a pessoa coloca a culpa em si mesmo, de fatos passados. Eu acho interessante você também esclarecer isso, porque assim, colocar a culpa em si mesma, em você mesmo, não vai te levar a lugar nenhum. Por mais que você tenha culpa até... Exatamente, mesmo que você tenha culpa, mesmo que a culpa seja sua. Porque na realidade, a culpa, ela não pode ser limpa pelo castigo. A pessoa acha que se ela for castigada, então ela tem o direito de tirar de si aquele peso, aquela culpa. Mas a verdade não é essa. A verdade é que quem liberta da culpa é a reparação. Então eu vou lá, quebro o vaso. Aí eu digo, ai, Cacá, tudo minha culpa, eu sou tão burra, tão desastrada, tão uma porcaria, quebrei seu vaso, não tem problema, fique em paz, eu compro outro. Então, aí eu digo, Cacá, por um descuido meu, quebrei seu vaso. Como eu posso, de alguma forma, reparar isso? Posso comprar um vaso novo? Você quer que eu te dê o dinheiro para você comprar um vaso novo? Como é que nós vamos resolver isso para você se sentir bem e eu não me sentir mal? Você percebe que isso não tem a ver com culpa, isso tem a ver com responsabilidade e isso não tem a ver com castigo, isso tem a ver com reparação. Mas isso quando você fala... Mas isso é maravilhoso também. Então por isso que é importante falar sobre culpa, né? Mas isso é maravilhoso também. E assumir. Presente, mas aquela pessoa que fica se remoendo, que a gente está falando aqui, que é como se a pessoa até entrasse para prisão. Ela resolveu, ela se punir, tipo assim, eu vou me castigar. É como se ela... resolvesse assim, vou ficar presa por isso. Isso, eu cometi um delito, eu tenho culpa sobre isso, então eu vou sofrer, sei lá, para purgar essa culpa. Né? Ela vai sofrer para purgar isso. E, por exemplo, de repente, quebrou esse vaso 10 anos atrás. E o cara o dono do vaso já morreu, o vaso não existe mais. Então, o que acontece é o seguinte, aí, como é que você lida com a culpa, né? A culpa, você tem que entender que uma parte da responsabilidade pelo que acontece é sua. E essa parte, você precisa entender quanto dessa parte você falhou. Então, você pode ter quebrado o vaso por descuido. Você pode ter quebrado o vaso por estar andando errado num lugar errado. Por ter entrado num lugar que não era para você entrar, por ter descumprido uma orientação ou uma ordem. Olha, se você for na sala, não vá ali em tal lugar porque não é legal. E você vai e o vaso quebra. Então, você tem que primeiro entender qual é a sua parcela de responsabilidade. E aí você tem que aprender uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é como perdoar a sua própria culpa. Agora tem uma coisa muito louca. A gente está falando numa forma simbólica em quebrar um vaso.
Mas você também falou de uma forma assim, o aborto. Né? O aborto eu acho que é um sentimento de culpa de pessoas que fizeram o aborto, que deve ser uma coisa que isso deve acompanhar essa pessoa 24 horas por dia, né? Isso deve ser um sentimento de culpa, assim, tipo que meio horroroso, né? Eu conheço pessoas que desenvolveram doenças graves, Sim. autoimunes, que estavam para morrer e aí conseguiram contar isso para o terapeuta ou para o confessor e morreram em paz, mas viveram sem paz. Uma vida a inteira. vida inteira. Por conta do aborto. Por conta do aborto. E aí, olha que interessante. O nosso tipo de educação parte do pressuposto que se Joaquim errou, ele tem que ser castigado, ele tem que ser punido. Mas será que a natureza concorda com isso? Então, você vê, uma mulher faz um aborto provocado. O que é um aborto? É você raspar a parede do útero para tirar o que tem lá dentro. Então, é como se você arranhasse a sua pele. Tá. Forma uma espécie de ferida. Tá. Quando você tem uma ferida, qual é a primeira coisa que a natureza faz imediatamente? Ela começa a reparar. Ela começa a consertar. Porque olha que interessante. Se a Maria fez um aborto, então ela tem que ser castigada. Então ela não vai mais ter filhos. Não, a gente sabe de pessoas que fizeram abortos voluntários e depois tiveram filhos saudáveis, maravilhosos, estão bem até hoje. Então, a natureza não castiga, ela repara. Agora, ela não castiga, mas existe uma consequência. Então, qual seria a consequência de um aborto? É eu não ter aquele filho. Ah, mas era isso que ela queria. Ela não sabe quem era. Ela não sabe se não era o Neymar que ela mandou matar. Sim, sim. Ela não sabe se era uma pessoa que seria o arrimo dela na velhice. Ela não sabe se é a pessoa que vai trazer para ela a inspiração para ela. Ela não sabe. Então, esse não é o castigo, porque castigo não existe. Essa é a consequência disso. Porque é interessante, porque castigo é uma coisa. Consequência, a palavra já diz, consequência. É uma coisa que vem numa sequência. Então, eu tiro a criança, eu fico sem aquela criança. E, às vezes, por causa daquela criança, é que eu teria um progresso, é que eu teria um crescimento, é que eu teria uma facilitação na vida. Eu me lembro de uma história, não vou saber de quem é a história, eu li, sabe onde? No suplemento feminino do Estadão, 1,5 milhão de anos atrás. Uma senhora teve uma criança e ela não tinha leite. A criança tinha alergia a leite de vaca, não tolerava o leite de soja e não podia usar banco de leite naquela época por causa, me parece que estava no comecinho da AIDS, então o banco de leite fechou tudo. Resultado, a criança ia morrer de fome, né? Porque leite de mãe não tinha, leite materno de outra mãe não tinha, leite de vaca não tinha, leite de soja não podia. E aí? E aí que ela começou, alguém deu a dica, ela falou, por que não leite de cabra? E aí, realmente, a criança se adaptou. O leite de cabra que é maravilhoso. E o que aconteceu? Ela se tornou uma das distribuidoras de leite de cabra e hoje é uma pessoa muito bem-sucedida, com muito recurso. Por quê? Porque graças a esse problema... Então, assim, vamos supor que ela tivesse feito um exame, sei lá qual, de DNA, que nem existe isso, que ia dizer, olha, essa criança não vai tomar leite de vaca, não vai tomar leite de soja, você não tem leite, não pode tomar leite, eu falo, então mata a criança. Meu Jesus amado, eu conheço mulheres que quando chega a determinada data, ela fala, meu filho teria tal ano hoje. Olha só, teria tal idade hoje. É muito sofrido, né? Então, o que a pessoa tem que saber? Ela tem que ter a humildade de entender que ela errou. Ela errou. E aí? A gente é humano. Seres humanos erram. Errar é humano. Algumas situações de erro são muito horríveis, outras são menos horríveis. Então, eu errar porque eu cortei a unha meio torta, não ficou bonitinha, é uma coisa. Eu errar porque eu tomei uma decisão muito errada na minha vida, é outra. Errar é humano, persistir no erro é burrice? Sem dúvida nenhuma, né? Porque exatamente o sentimento de culpa, entre outras coisas, deveria proteger a gente de errar de novo. Sim.
Aí, em vez disso, as pessoas lidam mal com o sentimento e isso vai dando problema em cima de problema. Você falou, eu adorei aí o que você falou, que eu adoro ver sempre o exemplo da natureza e mostrar isso, que a natureza não vai te castigar. Nunca. Então, assim, culpa seria um castigo que você está se impondo, né, que não vai trazer absolutamente nada. E aí você mostrou logo a consequência. Então, você fez um ato, vai ter uma consequência esse ato. Adorei o que você falou, que se a pessoa sofre o aborto depois, imediatamente o próprio organismo já começa a reparar aquilo, até preparando a mulher para um outro filho. Não está castigando, não existe isso. E também eu vi uma outra palavra, eu também vi uma outra coisa sobre injustiça, que não existe injustiça de uma certa forma também na vida, porque a vida é feita de problemas e assim, você está sempre... as coisas se apresentam e aí você também tem que saber uma forma de ultrapassar aquele problema e ir em frente. Também não vai ter injustiça, a natureza não tem injustiça. Então, porque a natureza, na verdade, tem ciclos de justiça, curtos e longos. Então, uma pessoa que... chuta um cachorro, é mordida por ele. É uma consequência. Então você vê que ela chutou o cachorro, já teve imediatamente a consequência de ser mordida. Então, a justiça, entre aspas, se fez, porque teve uma consequência. Agora, às vezes a pessoa faz uma coisa, faz uma maldade para alguém, prejudica alguém, e às vezes ela nem fica sabendo, mas aquela pessoa que ela prejudicou, no futuro, o filho daquela pessoa, se tivesse não sido prejudicada, talvez ajudasse o filho dela. Tem filme, as beças. Pois é. Então, assim, tem uma série são ciclos mais longos. Então, a justiça existe. Ela só não é tão fácil de enxergar e tão curtinha como as pessoas enxergam. Então, se a pessoa entende que a justiça vai se fazer não no tempo dela, não no tempo da sede de sangue, de vingança, mas no tempo de Deus, no tempo de Deus, a justiça vai acontecer. Tarda, mas não falha. A gente começou aqui falando sobre frases. E aí, Hebe, a gente, quando vem pra cá, a gente vem juntas conversando no carro, e a Hebe falou uma coisa que eu achei um barato. Cacá, vê se vocês vão gostar também. Que ela falou, tem responsabilidade, tem a desculpa. Tem a culpa e a desculpa. Isso. Não é que você juntou essa... Tem a culpa e a desculpa. E você já começou a falar um pouco sobre isso, que você falou um pouquinho de responsabilidade e de perdão. Interessante, porque assim, as pessoas... Tem uma frase que eu gosto que diz assim, quem quer faz. Quem não quer, arruma desculpa. Perfeito. Não é assim? Perfeito. Então, quem quer fazer, vai lá e faz. E quem não quer fazer, arruma uma desculpa. Aí eu sempre pergunto, não quer ou não pode? Porque às vezes a pessoa não pode fazer e dá uma desculpa. Sim. E isso é natural. Por quê? Porque eu tenho uma expectativa que você venha. Você diz, Hebe, deu ruim, não vou poder vir. Então, eu sinto muito, aconteceu um problema. Você me explica. E isso faz com que eu compreenda e que eu possa aceitar a sua falha, porque você teve um ato de respeito, de consideração por mim, me explicando. Tá, ok. Isso é a desculpa no bom sentido, no sentido correto da palavra. Agora, a pessoa às vezes usa uma desculpa para ela não ser a bruxa má do oeste. Que é a mentirinha. Exatamente. Então é assim, ai, você não quer ser meu fiador? Ai, meu marido não deixa, meu marido não deixa. E o marido não sabe nem da história, né? Mas é assim, joga a culpa no outro de eu não poder. Eu acho até que muitas vezes isso é uma boa estratégia para você não criar um problemão na sua vida, né? Se tirar assim. Falar, olha, eu até gostaria, mas infelizmente eu não posso por causa de alguma coisa maior, por causa de alguma coisa que não depende do meu desejo. Porque quando você diz para uma pessoa, não, às vezes isso cria um problema, é desagradável, é uma situação. Por isso que eu acho que às vezes a mentira existe sim. A mentira social, existe sim a mentira de consideração. Sim. Eu acho que sincericídio não é legal para ninguém. Não, às vezes o sincericídio até ofende as pessoas, né? O Luiz Fernando Guimarães, o ator, ele fez uma vez um seriado. Eu Fez lembro aniversário que ele só esses falava dias. a Era verdade. super sincero, uma coisa assim. Era horrível. Então, mas é isso, né? Porque Foi o Jim Carrey que fez um filme, o Foi, Mentiroso, que foi, também o era muito Mentiroso. louco, era um é advogado, uma lembra? falácia isso. Você fala, porque eu sou sincero.
E Bom, outra coisa, o que é bom, aí também é mas outro tudo bem, programa. mas a sinceridade, Aí é outro programa. a sinceridade o que é pode, verdade? a sinceridade pode magoar, ofender as pessoas de uma forma maluca também. Não, né? e o que é a verdade? Quem é o dono dela? Por exemplo, ela fala, eu acho você horroroso. Eu acho, outra Sim. pessoa pode achar. E também o que Agora, diferença agora faz, na Hebe, minha me tira opinião, uma pra dúvida. você? Vai, eu faço alguma coisa onde eu provoco, a gente sempre dá exemplo um dos três, então eu faço alguma coisa e boto a culpa na Adriana. Não, a culpa, olha, a culpa é da Adriana, o corte da câmera, sei lá, foi a culpa dela. Ela que não olhou Vamos para a botar a câmera. culpa hoje no Borel? Bota a culpa no Borel, bota a culpa em qualquer Ele lugar. faz nosso corte. Agora, se imediatamente você fala, não, Cacá, não foi isso, tal, fala, pô, então, Adriana, desculpa. Desculpa pelo mal que eu causei. Isso não faz só bem para a Adriana ou para você ou para o ambiente. Acho que é mais para mim, não é? Sim, porque quando você comete alguma coisa e tem esse peso e o outro libera você desse peso, acabou, resolveu. Resolvido ali a parada, Exatamente. né? Que eu acho que é bem interessante isso. Por isso que a gente pede perdão. Olha, me perdoe, eu não quis, me perdoe, foi sem querer, me perdoe, eu não tive a intenção. E aí é sempre aquela coisa, não teve a intenção, causou dano, como é que você vai reparar? Sim, Porque sim. quem tem que pedir reparação, do ponto de vista da maturidade, não é quem sofreu o dano, é quem fez, Causou, né? é quem causou o dano que Sim, deveria se oferecer para Que reparar. normalmente não é assim que acontece. Bem, veja aí. Não é assim que acontece. Não. Normalmente no dia a dia as coisas não são assim, né? Não. A pessoa joga a culpa na Adriana, ou joga a culpa no Mané, ou a culpa no Cabral e acabou, né? Já era. Exatamente. Né? E quanto mais eu jogo a culpa no outro, menos poder eu tenho. Mais eu vou me infantilizando, né? Porque assim, quem é que tem que sustentar essa casa? O Joãozinho, de 4 anos de idade, é que não vai ser. Com certeza absoluta. Então, o Joãozinho é aquele que não pode. Sim. Ah, eu não posso fazer nada, eu não posso abrir a porta porque eu sou pequenininho, eu não posso abrir a porta porque a mamãe não deixa, porque pode ser um estranho, eu não posso trazer comida para casa, eu não posso nada. Sim. Então, é tudo responsabilidade do outro. E se a responsabilidade é do outro, o poder é do outro. Então, Hebe, indo nessa linha, o que diferencia o sentimento de culpa da responsabilidade? Adoro essa pergunta, sabe por quê? Diga. Sentimento de culpa, o nome já diz, é um sentimento. Ah, eu sinto amor, eu sinto cansaço, é um sentimento. Responsabilidade é a habilidade de responder, é uma ação. Por isso que aquela solidariedade aquela pseudo-solidariedade, solidariedade de torcida, não serve para nada, porque solidariedade é um ato. Não é só você empenhar o seu sentimento. Ela implica em você tomar uma atitude, em você fazer alguma coisa proativa para melhorar aquela situação. Então, quando você é responsável, você age de forma a buscar reparar aquilo que você causou. Muito louco Por isso. exemplo, desculpa, né? Eu não consigo, eu sou sempre atrasada, né? Isso, olha que delícia, Nunca consigo né? chegar no horário, né? Nunca. Ai, coitada de mim, eu nunca... Aí, sabe o que acontece? É que o ônibus chega atrasado toda vez. Desculpa, eu sou tão realmente atrapalhada, eu sempre quebro o seu copo. Louco Não, isso, eu tenho né? uma história ótima. E o Mas ninguém pior... fala isso pra mim não, tá, gente? Eu Que tô é muito brincando louco. aqui, eu não tenho nenhuma amiga assim, pelo amor de Deus. Eu tenho uma história verdadeira Isso que é aí horrível. eu tô vendo é de filme, Sim. pelo amor de Deus. Tinha uma pessoa, um profissional, que chegava no plantão atrasado toda semana. E aí fomos checar o que estava acontecendo, porque isso estava se tornando uma coisa inaceitável, né? Sim. Ah, sabe o que é? Ele morava fora de São Paulo. É que na hora que eu vou sair de casa de manhã, minha mulher começa a brigar comigo, A porque ela culpa é da não mulher. quer que eu venha trabalhar Nossa. e ela quer que eu peça demissão. Eu falei, eu também quero. Eu também quero. Também quero que você peça demissão. Porque das duas, uma, ou ela vai brigar com você na véspera e você vai chegar na hora, ou eu também quero que você peça demissão. Não é só a sua esposa, eu também quero. Mas é muito louco isso, né? Botar uma culpa assim, então, lógico, a gente Não, tá dando eu isso. chego atrasado porque de manhã, na hora de eu vir para cá, para São Paulo, a minha esposa fica brigando comigo que eu não devia vir porque eu não devia estar trabalhando aqui. Uai, então das duas, uma. Ou não venha Se vira, né? e peça demissão, ou
venha e briga com ela na véspera. Sim. Agora, o que não pode é prejudicar o colega, que não tem nada a ver com isso. Então, assim, as pessoas falam cada coisa Sim, sim. que é terrível. Assim. Você fala, mas como é que a pessoa tem a coragem de achar que o outro vai engolir essa situação? E a pessoa manda bala. E o que é mais interessante nisso tudo é que a pessoa que fica dando as desculpas, né, sempre colocando, perde-se totalmente a credibilidade dela. Né? Com certeza. Eu acho que o crédito dela como ser humano, como profissional, como marido, como esposa, como, sei lá. Aí tem um negócio interessante, Diga-me. que vale a pena. Diga-me. Como sempre pode piorar, vamos ver o seguinte. Imagine que você é uma mulher que tem um marido viril, másculo, forte, poderoso, tá certo? Ok. E um dia ele tem um ataque de estrelice, cai uma estrela na cabeça dele e ele diz assim: ai, bem, não consigo, não posso, não dá, não é minha culpa. Adivinha o que essa mulher vai perder? O passar do tempo, olhando esse cara cada vez mais infantilizado, cada vez mais enfraquecido, cada vez mais mole. Tá. Ups! Acabou a vida do cara. Você percebe que o interesse sexual dessa esposa pode minar por causa dessa falta de responsabilidade, porque um cara viril, ele vai lá e ele assume, tá certo? E o cara que diz: ah, então, sabe, é tudo sua culpa, viu? Ó, eu não tenho nada, tudo Peraí, sua o culpa. cara viril na virilidade... Agora vamos... Peraí. Sim, não, eu tô dizendo no sentido de a pessoa é uma pessoa, Sim. não é 8. Agora, isso nunca aconteceu comigo? Não. Isso aí eu acho que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, mas o que eu tô querendo dizer é a atitude constante de Sim. vitimização, Perfeito. a atitude constante de jogar a culpa no outro, Tá. a atitude constante de jogar a culpa naquela pessoa que deveria estar junto com você para resolver as coisas Na e parceria. não sendo jogada, tende... A mulher começa a ver esse cara como um fracassado. Exatamente. Ele pode ser milionário, incompetente. mas é complicado, né? É. Porque, para começar, que deveria ser herdeiro, né? Porque nessa situação é difícil a pessoa ter essa força numa área da vida e nenhuma força em outras áreas da vida. A gente também tudo meio italianão, que fala com a mão, né? Eu sou Engraçado muito... isso, né? Eu A gente também fala sou. tudo com a mão, né? Tudo é sempre Então, assim. você vê, quando a pessoa casa, normalmente ela tem uma admiração pelo parceiro, Sim. ela vê o parceiro correr atrás, ser proativo, fazer. Aí, de repente, essa pessoa, do nada, começa: então, não dá, não sou. É tudo sua culpa. Ah, a culpa é sua. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Eu não posso fazer nada, você que tem que fazer. A tendência, com o passar do tempo, é o relacionamento desse casal degringolar. Sim, não tem Eu a já menor- vi isso acontecer algumas vezes. Eu já vi várias Pelo que a vezes gente está isso vendo acontecer. aqui, essa história de ficar botando a culpa em si, botando a culpa nos outros, furada, a gente tem que Assumir, sempre né? assumir. Assumir a responsabilidade como ser humano, acho eu, né? E outra coisa, a gente é falho. Falei aqui de chegar atrasada, hoje eu Sim. fui buscar a Hebe lá, cheguei atrasada, mas aqui estamos aqui. Não, mas eu acho que no você- horário, assim, todo mundo faz. Mas a e gente também assumir a responsabilidade da vida assumir a não responsabilidade é difícil. também, né? Não é? Eu acho que não é difícil. Para algumas pessoas pode ser muito Então, difícil. aí, nesse sentido, é que é importante a pessoa entender que ela é um ser humano. Sim, poxa. Ela falha. Sim, ok. E é mais nobre você assumir que falhou do que jogar a culpa no outro para não ter a culpa, para ficar bonito na foto. Imagina. Me senti Porque, na nobre verdade, agora. não vai Me ficar senti nobre bonito na agora. foto. Não é? né? Assumi que falhei. É. Cheguei, sim, 20 minutos atrasada, mas assumi que falhei. Mas é um ato de Depois nobreza. a gente chegou Mas é um e deu ato de tudo nobreza. certo. Eu acho que Ai, você, meu Deus. eu acho que você admitir que a gente pode falhar a qualquer Sim, momento, claro, em qualquer né? situação, eu acho isso aí super interessante. Eu acho que isso daí é uma forma de a gente ter uma vida plena, Que entendeu? é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? A gente que não é você infalível, né? perceber a sua pequenez te engrandece.
Boa. Quando Ai, tão você linda essa percebe frase, né? que você Isso é bíblico, pô. falível, que Lindo. você é pequeno, que Sim. você tem defeitos, que você... Por isso que Agora, eu gosto da Hebe. Ela é uma psiquiatra, uma médica que acredita muito em Deus. graças a Deus. Por isso que eu acho bem legal. A gente é tão pequeno, grão de areia, gente. Não é Exatamente. nada, meu Deus do céu. Agora, Hebe, eu já vi isso muito por aí, em trabalho e também no trabalho e também em relacionamento. Já vi mulher reclamando disso, de ficar extremamente irritada e também no trabalho, quando alguém bota a culpa nela. Ah, porque fulano botou a culpa em mim, e a pessoa fica irritadíssima. É natural, né? Porque assim, se alguém joga um saco de arroz em cima de você, você vai se sentir desconfortável. Então, é um peso, né? A Sim. culpa é sempre um peso. Então, quando alguém joga a culpa, é natural que você fique irritada. Agora, por que a pessoa fica irritada? Porque ela pegou. Eu Se até ela não ri tivesse aqui, pego... porque quando a gente falou assim, vamos botar a culpa no Borel, ele riu. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem culpa de nada, né? Então ele riu. Mas você percebe... Isso aí fica um exemplo claro, que a pessoa às vezes fica irritada justamente porque então ela pega a culpa. Ela pegou. Você vê que se o Borel tivesse se ofendido, É verdade. era sinal que ele tinha pego pra ele. Falou, nossa, mas eu não falhei, eu não fiz nada de errado, eu não deixei de fazer nada. Sim. Então, assim, esse tipo de reação é um indicador de que a pessoa pegou. Sim. E quando pega, cola, né? E por quando que que essa cola, pessoa prejudica. Aí é que tá. Por que que a pessoa pega? Primeiro, porque a gente aprendeu a pegar. O outro joga, a gente aprendeu. É aquela coisa, Tipo né? assim, Alguém joga uma bolinha pra você, você faz assim pra pegar, não é? Sim, Então a sim. gente aprendeu a Mesma pegar. coisa. Então, se alguém joga a culpa, a tendência é a pessoa pegar. Segundo, porque a pessoa, de alguma forma, está se empoderando através dessa situação. Lembra que a gente falou Quando que pega você a culpa. pega a culpa para vocês falar. Também, eu também. que pego a responsabilidade. Sou eu que tenho que fazer Quantas tudo crianças nessa empresa hoje, mesmo, por exemplo. quantas crianças são adultos hoje cheios de culpa porque assumiram tanta coisa que no passado, na verdade, Nem era era deles. dele. E aí, para não tomar uma surra do pai, da mãe, ou para não Gente, passar uma Esse vergonha. assunto aqui é sério. Pô, seríssimo. É. Né? O cara vira um adulto super, hiper problemático por conta de culpa que ele assumiu quando ele era criança, que ele nem... Ele só assumiu a culpa para não apanhar. Ele só assumiu a culpa para o irmão não apanhar. Isso. E a gente tem muitos casos de famílias completamente Disfuncionais, desequilibradas e tudo Verdade. mais. Complicado isso, que gera um futuro ser humano cheio de problema. Exatamente. E aí a pessoa que tem esses sentimentos, ela fica muito magoada. E a mágoa também causa prejudica, hein? muito problema. Meu Deus né? do céu, prejudica. Não é difícil viver, meus amados. Não é difícil viver. Viver é um contanto prazer. que faça as coisas direito, Não que se é fizer tudo difícil errado. viver, cara. Não é difícil. Mas, Hebe, então vamos conversar sobre isso, que eu tô vendo que realmente é muito sério, porque às vezes a gente até brinca, Sim. né, um pouco sobre, gente, para com isso, tem até a frase do Simpsons, a É, culpa é minha, eu joga boto em quem quem eu quiser. joga quem eu quiser. Mas não é tão simples quanto Imagina, parece. super prejudicial. Tem Para as duas partes. coisa aí por baixo. Então, olha só. Olha como a culpa atrapalha a saúde nos 3 níveis. Saúde física, saúde mental e saúde de relacionamento. Então, vamos começar pela saúde mental. Tá. Quem joga a culpa no outro tende a se infantilizar. Tá. Então a pessoa fica irresponsável, fica estagnada, porque se a culpa é do outro, eu não posso fazer nada, então ela fica travada. Tá. A pessoa tende a ter autopiedade, que nós já fizemos um programa só sobre autopiedade, mostrando como ela é péssima. Sim, sim. Tá certo? E aí, além disso, ela vai perder a admiração do outro, que foi o que eu acabei de falar, que inclusive pode gerar problemas sérios num casamento. Tá certo? Joga a Sim. culpa no outro, joga a culpa em Deus também. Também, aí, quando joga a culpa em Deus, é complicado. Por quê? Porque se Deus é culpado de me prejudicar, eu tô colocando Deus como meu adversário, como meu inimigo. Então, você já pensou, eu ter o Cacá como inimigo, não acho que seria bom. Agora, ter Deus como inimigo deve ser um pouquinho pior, Muito né? pior, né? E a gente também falou aqui num outro episódio sobre raiva, tem a monstrificação, então coloca a culpa no governo, no monstro,
Na verdade, a monstrificação outro, né? serve para você, quando joga a culpa no outro, você poder atacar o outro sem o resguardo dele ser um ser humano. Então, quando eu tô com raiva de alguém, porque eu joguei a culpa nele, e eu fico com raiva, e eu tiro a humanidade dele, aí eu posso partir para cima dele com tudo. Tá. Então, a monstrificação é uma coisa gravíssima, porque é um processo de criar no outro aquela coisa de que o outro não merece um tratamento digno de um ser humano. Então, ele pode ser vilipendiado de todas as formas, porque eu monstrifiquei, eu fiz dele um monstro. Então, aí tudo eu posso, porque ele é um monstro, ele não é um ser humano. Isso é muito grave. Há pouco tempo a gente viu também, teve prova do Enem, a culpa é do segurança que fechou o portão e não deixou eu fazer o Enem. Por que não chegou no horário certo? Então, até o meu filho perguntou assim para mim, mãe, é muito fácil assim perder a prova do Enem? Quer dizer, Facílimo, é só chegar atrasado. Só chegar 30 segundos depois que o portão fechou. E é interessante porque, de certa forma, a pessoa teria a escolha de chegar 2 horas mais cedo ou na hora. Na hora é um risco enorme. Sim. Eu muitas vezes fui convidada para fazer programas de TV ao vivo. Eles normalmente mandam você chegar de 1h30 a 2 horas antes, porque vai que dá um problema. Sim. Vai que acontece alguma coisa. Programa ao Então, vivo, a gente programa sempre ao chega bem vivo, antes. você tem que chegar muito cedo. Por quê? Porque você não pode correr o risco de chegar na hora e a pessoa não está lá para se apresentar. E chegar atrasado, vamos combinar, em qualquer situação, em qualquer profissão, é muito ruim, né? É complicado. Parece que o dia não rende, parece que o trabalho não vira. Essa questão do Enem também, bom, tem várias coisas por trás, deve ser se a pessoa perde ou não a prova, e também tem até emergências. Sim, aí é Às outra vezes a pessoa história, fica presa né? no elevador, sei lá, outra gente, história. enfim. Às vezes não estou pegou... julgando nem condenando Sim. ninguém, mas às vezes também tem um pouco de, a gente está falando sobre saúde mental, de palpitação, de nervoso, tipo assim, vou chegar na hora... Eu não sei, também tem alguma coisa Aí é assim, a coisa da sei cobrança, lá. né? Que é um outro tema bem interessante da gente falar um outro dia. Mas, pessoa se de cobrar? qualquer maneira, cobrança não é um tema bem interessante. Não é uma situação de equilíbrio mental. Não. E aí, olha o que acontece. A pessoa, quando ela joga a culpa no outro, ela fica com raiva do que fez, de quem a prejudicou, tá certo? ok. E essa raiva é uma energia. Se é uma energia, deveria ser usada para quê? Para reparar, para consertar, para mudar, para crescer. E aonde que essa energia vai parar? Na raiva do outro. Que não leva a nada. Sim. Não leva a crescimento, não leva a mudança, não leva a evolução. Então, isso causa uma estagnação. E aí essa estagnação pode levar a uma série de problemas. Por quê? Porque a pessoa infantilizada, ela vive muito infeliz, ela vive muito mal consigo mesma, com os outros, o tempo todo. É aquela coisa, quando Que ela não se eu acha capaz, jogo por a exemplo. culpa no outro, se o outro tem culpa, ele se sente mal. E se o outro não tem culpa, ele fica com raiva mesmo. E aí não tem jeito, né? Então, e assim, aí... ela vai ter problemas de relacionamento de muitos... de muitas formas. fontes, de muitas formas. Agora, eu pegar a culpa. Então, a pessoa que se sente culpada e que vive com esse sentimento de culpa. É automático, hoje em dia, que a pessoa que tenha o sentimento de culpa, ela sinta uma necessidade de se livrar dessa culpa através do castigo, da punição. Tá. Então, eventualmente, ela pode começar a se punir. Não se cuidando, deixando Aí, de por fazer exemplo, não coisas. vai tomar um remédio, Não vai tomar um remédio, não vai ter no uma médico. boa alimentação. Não acha que Largando. merece gastar um dinheiro com ela para fazer academia, não acha que merece ter uma dieta mais saudável. Qualquer coisa para mim tá Pra bom. mim tá tudo bem, Tá tudo. é. Por quê? Porque a pessoa não acredita que merece. Sim. Porque como ela é culpada, então ela não merece. Tudo errado, né? Não estou dizendo que isso é certo, isso é errado. Sim. Mas aí ela, em vez dela se cuidar, ela começa a se punir. Aí, olha que interessante. Vamos imaginar que o Joaquim passa o dia inteiro falando pro Manuel: seu burro, seu burro, seu burro. Isso cansa, não cansa? Opa. Então, se eu passar o dia inteiro falando para mim que eu sou burra, eu vou me cansar. Eu vou consumir a minha energia. E o que é pior, ser xingado de burro o dia inteiro causa ferida.
causa dor. Oxe. E eu vou ter que me restabelecer dessa dor. Então você percebe que a pessoa que tem esse sentimento de culpa e se pune, ela consome energia na punição e consome energia na recuperação. Resultado, não sobra energia para consertar nada na vida dela. Zero energia para a vida dela, né? Para ela ter alguma coisa que possa fazê-la ir para frente. Pra frente, né? E aí, o excesso de sentimento de culpa, aquele peso, causa muitas vezes depressão do ponto de vista do mental, né? A gente está falando da saúde mental. Então, a pessoa o tempo todo se sentindo mal, se sentindo culpada, se sentindo não merecedora, não digna das coisas boas, tende a ter depressão. E a pessoa que está com medo de errar e ficar com a culpa de novo. Eu posso, a qualquer momento, ela vai ter ansiedade. Você percebe que só de eu falar já dá aquela sensação de ansiedade. Sim. E aquela pessoa que tem medo do castigo que vai sofrer da punição, ela pode ter pânico. Então você percebe que o sentimento de culpa pode despertar as 3 coisas mais comuns hoje. Nossa. E burnout também é assim. Por quê? Eu não mereço descansar. Eu não mereço ter os meus limites de cansaço respeitados. Então, de alguma forma, o outro acaba abusando dela. E existe um negócio muito, muito, muito grave, como sempre pode piorar, que é a terceirização do castigo. Então, a pessoa acha que ela merece ser castigada por alguma coisa que não tem nada a ver com nada. Pode ser porque ela roubou um dinheiro da irmã quando a irmã precisou. E nem a irmã sabe disso, tá certo? Mas ela tem o sentimento de culpa. Ela se sente mal, ela se sente culpada, ela sente que ela deve se punir por isso. E aí ela terceiriza essa punição. Então ela encontra uma pessoa que vai castigá-la o tempo todo. Aí você fala, mas por que essa pessoa tá junto com aquela? Entendi. Ela não sabe, mas ela tá lá para que aquela outra pessoa fique castigando ela para ela purgar a culpa. Nossa, então o negócio é seríssimo, hein? É muito mais Pelo grave amor do que Deus. parece. Quer dizer, a pessoa... Desculpa. Não, Então quer dizer que a pessoa, então, entra num relacionamento que pode ser aqueles relacionamentos que a gente sabe de uma toxicidade absurda e ela tá sabendo disso? Então, Ela tá sabendo. não é a regra, é um caso. Um fator. É uma situação. Existem muitos motivos para uma pessoa se envolver. Não é que eu quero reduzir tudo numa situação só. Sim. Porque hoje em dia a gente precisa tomar cuidado para falar tudo muito explicadinho, Tá, né? sim. Então, existe um dos fatores para que uma pessoa se envolva num relacionamento abusivo é a culpa inconsciente e mal lidada. Eu já tive paciente que, quando resolveu a questão da culpa, foi embora. Nunca mais viu o cara. Então, gente do céu, olha o que nós vamos falar aqui agora. Só para ver o tamanho da gravidade do que é isso. Então, talvez, um relacionamento tóxico, que a gente vê tanto no Brasil, esses homicídios de mulheres, essa coisa toda, talvez seja aquela mulher, seja aquela mulher que tenha feito um aborto lá atrás, se culpa daquele aborto atrás, daquela atitude que ela teve lá atrás, e se deixa punir com isso numa situação como essa. Pior. Tem um filme muito antigo, muito interessante, chama As Três Faces de Eva. Sempre pode piorar. Do Cacá e o Cacá pra mim, né? Pior. E eu tô olhando pra Tem um filme, 2 filmes eu acho que são interessantes disso. Um é As Três Faces de Eva e o outro é Cria Cuervos. Cria Cuervos fez um sucesso quando a gente era novinho, lembra disso? Cria Cuervos? Cria Cuervos. Carlos Saura. Um filme fortíssimo. E aí o que acontece? O Cria Cuervos, a menina é filha de um general daquelas ditaduras militares horrorosas daquela época, e o cara é um devasso, canalha, tudo de ruim. E a mãe dela morre de câncer, e na cabeça desta criança, por culpa do que o pai fazia com a mãe, de desrespeito, de desconsideração. E aí ela decidiu matar o pai. Opa! Aí ela vai na pia, vê que tem lá um negócio com uma caveira, prepara um leite para o pai, dá para o pai, e no dia seguinte ele amanhece morto. Muitos anos depois ela descobre que era bicarbonato de sódio. Não era veneno. Então ela não matou o pai. Ela não matou. Mas e ela viveu anos com a ideia de que tinha matado o pai. Ele, de repente, morreu de infarto. Morreu de infarto.
Morreu de alguma coisa. Nada a não, ver, Nossa. nada a ver com aquilo. Ah, o que você está falando que é pior, porque às vezes é uma coisa da A culpa, cabeça. ela não fez. Pior, Da pessoa, olha Olha as onde três faces de chega. Eva. A pessoa inventa uma culpa, algo que ela nem fez. Ela interpreta. Aí, Sim. olha a situação Nossa, as três faces pelo de amor Eva. de Deus. É uma Ai, gente, criança vamos melhorar. que o pai briga com ela porque ela quebrou uma boneca, ou porque ela queria uma boneca, alguma coisa assim. Acho que o pai quebrou a boneca e ela ficou muito chateada e desejou que o pai quebrasse também, que o pai morresse. E o pai morre. O Lelê de uma outra Ai, coisa pronto. que... Mas foi um desejo dela, né? Então, mas você acha que esse desejo infantil pode, de alguma forma, Claro. ter contribuído? Nada, Nada a ver, O nada a pai ver. estava dirigindo um Nada acidente de a carro. ver, nada a Então, você ver. percebe que essa situação não é um aborto que a pessoa vai lá e faz e depois muda de ideia, se sente culpada. Não, não. É pior, isso pode ser uma coisa infantil, Uma invenção isso da pode ser uma cabeça. interpretação errada, isso pode ser muita coisa. Por isso que, às vezes, a terapia Ou é até quem pode alguém que trabalhar falou isso. que você fez uma coisa que você não fez, Isso. né? E aí você acha que fez. O Rei Leão, vocês lembram do Rei Leão? Sim. O Rei Leão, Ah. o tio, que é um abusador especificamente muito claro, você olha para aquele Scar, você fala aquele Scar, cara, né? o Scar não é coisa boa. Ah. E ele diz para o Simba que o Simba provocou a morte do Tá pai. vendo? Olha, Foi a exatamente. culpa, é. E que, na ele verdade- é que tinha derrubado, ele que tinha jogado Sim. o pai do E precipício. o Simba cresce com isso. né? Acreditando. E você vê a vida que ele leva. Ele se torna um proscrito, não porque a tribo colocou ele para fora. Ele acredita. Ele acredita. Então, ele se coloca nessa situação de proscrito, ele vai para fora do grupo, ele vai criar amizade com animais que não são nem carnívoros, comem... Hienas, né? Não, Vai- hiena não. hiena. É aquele Ele vai pumba. criar- Lembra aquele do... São do chifre? herbívoros. Herbívoros e comem Sementes? animais. Eu não lembro Como é o disso. nome daquilo? Insetos. Obrigada. Pronto. Ô, Borel, se você Ainda não bem tá que aqui. o Borel Ainda existe. bem que o Morel Eu não assistiu lembro 3 direito. vezes esse filme. Então, Oh. não, você sabe que eu assisti o Simba na versão do Jordan Peterson. Ah, é? Porque o Jordan Peterson tem várias palestras dele, que ele dá, não é bem palestras, são sabia. aulas que ele faz, e essas aulas, para os alunos dele, ele analisa Interessante. vários filmes da Disney. Adoro Então, eu Jordan estudei, Que é bem bacana eu isso. estudei o Rei Leão com o Jordan Peterson, muito legal. Agora, uma show. outra coisa muito louca, e a Hebe e a Adriana, para a gente pensar nisso, e quem está assistindo, você imagina a gente brigar, né? Por isso que eu digo que a gente tem que resolver tudo no dia. O dia tem 24 horas, dá para se fazer tudo. Dá para amar, errar, voltar, perdoar, culpar, voltar, desculpar. Então, você imagina, né, desses sentimentos todos que a Hebe está falando e que a gente está conversando aqui no programa, você imagina eu brigar com alguém, maldizer alguém, sair na briga, eu pego meu carro, vou me embora, você pega o seu carro e vai embora, e um dos dois, no caso, a pessoa que eu briguei, Morre. tem um acidente, morre, É horrível e a culpa isso. está comigo. Então, aí que Nossa é complicado, Senhora, né? Hebe. Porque você vê que essa culpa é discutível. É discutível. Claro que você teve uma parcela de culpa, mas o problema é você achar que você... Foi o culpado Foi o dela ter o culpado. acidente. Aí isso é muito complicado. Mas eu não digo nem, mas eu não estou querendo dizer da culpa do acidente. Eu estou mas de querendo você se dizer de sentir ter brigado culpado. com ela no momento da partida dela. Isso. Eu acho que isso que deve ser muito no louco. sentido de não ter dado aquele beijo no filho, de não ter Meu feito Deus, as pazes. pô, É. meu Senhor e meu Deus. Essa é uma culpa que eu acho que você carrega pro resto da tua vida. Se não souber lidar com a culpa, com certeza. Meu e aí, pai. essa culpa, por exemplo, é um peso, não é? Sim. Esse peso, de alguma forma, ele tem uma correspondência do emocional no físico. E aí a pessoa começa a ter desgaste físico, pode ter problema articular, pode ter problema de dores. Tá? A pessoa que tem mágoa, por exemplo, eu acho interessante porque mágoa, a palavra já diz, mágoa é má água. Tá. Má água. Tá. Então a mágoa causa edema. Porque o inchaço nada mais é do que uma água que Retida. tá lá. Então é má Sim. água. Que louco isso. Então eu nunca... o coração, o rim pode prejudicar as articulações, pode dar doença autoimune.
Por isso é o seguinte, ó, uma dica de um programa, uma dica acho que é bem bacana. Se você brigou, desculpa, resolve no dia e acabou. Né? Dá para resolver assim? Uma vida mais simples? Então, ou as pessoas eu acho que a primeira complicam? coisa para fazer isso que você está falando, para a gente não entrar naquele tem que perdoar, tem que resolver, a primeira coisa é entender que o que tira a culpa não é o castigo, é a reparação. Sim. Quando a pessoa entende que quem agiu errado não precisa ser punido, ele precisa ser orientado e reparado, o mal precisa ser reparado, a pessoa que cometeu o mal precisa ser orientada, precisa ser ajudada a não repetir o erro, a crescer, aí as coisas começam a fazer sentido. Sim. Porque aí a pessoa começa a entender que o castigo, de novo, é uma energia que é gasta para castigar, uma energia que é gasta para reconstituir e nenhuma energia que é gasta para reparar. Sabe que até, Web, você está falando aí sobre reparação, porque assim, isso remete à ação. Eu vi uma psicóloga, a gente tem filhos aqui pequenos, sim, né? sim. E ela estava falando sobre educação de filho, aquele, sabe, aquele castigo que você fala assim, se você não terminar a lição agora, você não vai brincar com seu amigo. Não vou deixar. Aí ela estava falando, ao invés de você falar isso, você falar assim que você acabar a lição, você já vai estar liberado para brincar com seu amigo. Olha, que diferença. Olha, faz logo essa lição que depois você vai brincar, pomba. Não, tipo assim, você já... Ó, assim que você acabar a lição, você já vai poder brincar com seu amigo. Você pode até falar com a mesma energia, deve ser muito louco isso. Eu vou testar esse caso. Faz logo isso, Antônio, para depois você fazer o que você gosta, vai? Não, deve ser bacana, mas assim, isso, né? olha que interessante, né? Porque mas você vê que é uma mudança de perspectiva, né? Sim. Você não está castigando, você está premiando. Isso, exatamente. E toda vez que você faz isso, dá certo, sabia? Sim, dá muito certo. E aí dá isso. vontade, né? Porque o castigo, a pessoa, o castigo a pessoa já se sente mal, porque castigo sempre faz a pessoa se sentir mal. E aí a pessoa se sentindo mal não tem vontade de fazer a lição. Exatamente. Não é? Eu fim de semana passado, tem uma sobrinha, olha que coisa engraçada essas coisas que vem aqui, né? Ela não come, tem 11 anos. A menina não come, difícil comer. Então ela está sempre dando uma desculpa para comer. E eu estava na casa dela. E eu falei, vamos comer, vai, Emily, bora comer. Não, olha, vou falar uma coisa, tem uma surpresa para você depois que comer, e eu já vou falar para você o que é. A tua mãe liberou a tua amiga de vir aqui. Então, se você comer, tua amiga já está aqui. Você fez isso até. Ela foi rapidamente comer, isso que nós estamos falando exatamente aqui. Exatamente a mesma foi coisa. o que você fez. Ela foi exatamente comer rapidamente, tio, mas só metade, tá, do que você vai pôr. Beleza, mas comeu. Olha, depois a amiga chegou e foi brincar. Sabe o que eu queria falar, Hebe? A gente está falando sobre saúde mental. Você quer acrescentar mais alguma coisa que eu lembrei de falar do nosso patrocinador? É mesmo, né? A gente não está falando do patrocinador. Pô, que programa é esse que a gente garra na conversa? A gente está falando aqui sobre saúde mental, a gente tem patrocínio da Clínica Íris. E sabe o que é interessante? Às vezes, gente, a gente falou que nosso primeiro programa foi sobre preconceito contra psiquiatra. Tem preconceito contra psiquiatra, contra psicólogos. E às vezes você não está se sentindo bem. A Hebe falou aqui sobre tantos sintomas. Eu não tinha assim, essa noção de que tantas coisas que a culpa poderia causar numa pessoa, né? Nessa autossabotagem, a pessoa se sentir mal, depressão. Então, assim, às vezes você está se sentindo mal e pode ser uma doença ligada ao mental, né? E aí você pode procurar lá os serviços da Clínica Íris, que eu vou passar aqui para vocês, que é uma clínica que já está há 21 anos no mercado, é uma clínica que inclusive a doutora Hebe trabalha lá. Quantos anos, Hebe, você trabalha lá? Nossa, tem mais de 10 anos, Adriana, eu sou a médica mais antiga da clínica. Olha que bacana, você pode marcar a consulta através do WhatsApp, que é o 11, fica aqui em São Paulo, 96169-2757. A clínica tem psiquiatras, psicólogos e também tem nutricionistas. São 15 salas de atendimento, fica perto do Shopping Boulevard Tatuapé. Falei o nome da clínica? Clínica Íris. E eles fazem atendimento de ansiedade, depressão, pânico, TDAH. Também faz atendimento para quem está querendo fazer uma cirurgia bariátrica. O atendimento é presencial e online. Atende particular e também diversos convênios.
A Clínica Íris atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, sábados, das 8 da manhã às 2 da tarde. Gente, você merece se sentir melhor. Coloca isso na sua cabeça. É o objetivo aqui do nosso programa que a gente faz com essa felicidade. Sim. É muito bom estar aqui, gente. Olha, se você quiser, então, mais uma vez, vou dar o WhatsApp, é o 11 96169 2757. Obrigada, Clínica Íris, por aqui estar apoiando o nosso programa. Eu queria exatamente mandar um beijo, porque é uma coisa muito legal quando alguém acredita no seu trabalho, aposta no seu trabalho e te dá uma força. Isso é uma coisa muito legal. Eu acho que é um carinho que é muito mais do que um beijo, do que um abraço, do que um aperto de mão. É a fé, é o depósito de um crédito no seu trabalho. Isso, para mim, é muito importante. E o que é bacana é que a gente consegue perceber nesses programas todos que a gente tem aqui feito, batendo papo e interagindo com as pessoas, que todos nós temos algum tipo de problema, todos nós temos algum tipo de dúvida, todos nós podemos melhorar o que nós somos. Isso. Né? A gente tem a obrigação de melhorar a cada dia. E acho que é isso. Né? A obrigação de melhorar, na verdade, ela deveria ser desdobrada na obrigação não de melhorar, mas da obrigação de procurar saber Sim. como, Sim. qual é a forma que eu consigo melhorar. Porque querer melhorar todo mundo quer. Agora, é o esforço de buscar o recurso, o como, a orientação, a dica que é o legal. Pois é, porque eu acho que apesar da gente ter tanta informação disponível, é impressionante como existe tanto preconceito para procurar um psiquiatra, um psicólogo, para ajudar a saúde mental das pessoas. A gente vê o número de pessoas com depressão, com burnout, no trabalho, gente assim desequilibrada, Sim. Pessoas com problemas de relacionamento, e isso tudo está ligado à doença mental e muita gente não percebe isso. E agora eu falo isso com muita propriedade, com pessoas que falam assim, os ouvintes mesmo no programa falam assim, mas por que as pessoas estão tão tensas? Eu falo, é a pandemia. Sim. Agora eu falo com maior tranquilidade, porque a Hebe falou isso pra gente. Sim. E explicou pra gente no passo a passo. Foi a pandemia. Mas espera aí, a gente não tinha que ser melhor por causa da pandemia? Não, o medo deixou a gente desse jeito. Então assiste ao nosso programa, hein, sobre raiva. Por que as pessoas estão com tanta raiva? Lembra? Eu acho que é o programa 4. Certeza. É o programa 4 sobre raiva. Maluco isso, aí, né? Que o Cacá tá falando. Quer dizer, é doido isso. Então, eu acho que, eu acho que a gente tem que procurar mesmo ajuda para que a gente possa ter nessa peregrinação, né? nessa passagem, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, mas a gente viver bem com o nosso filho, com a nossa família, viver bem com as pessoas à nossa volta. Porra, é tão prazeroso isso, a gente né, tem cara? recurso para isso, a medicina Você sabe que eu tenho uma palestra que eu faço exatamente para você lidar melhor com as pessoas que você gosta, porque às vezes as pessoas que você gosta, você trata pior do que as pessoas que não têm nada a ver com você, né? Sim. Disse uma coisa muito tem uma palestra só para isso. Eu já falei aqui, eu tenho uma sequência de 10 palestras só para mulheres que têm 3 características: mulheres adultas, heterossexuais e teísta. Teísta é o contrário do ateu, é a pessoa que acredita em Deus. Por que eu fechei esse nicho? Porque não dá para você abrir tudo, porque não dá para falar para todo mundo. Tem coisas específicas para públicos específicos e esse é o nicho maior. Então eu acabo que eu ajudo mais pessoas. Então eu tenho essas palestras e eu tenho tido muito bons resultados. As pacientes têm tido assim mudanças significativas na vida delas. Eu acho que isso para mim é uma coisa que eu gosto muito e a Clínica Íris me permite fazer essas palestras lá para as pacientes. Então a gente faz a palestra, finalizada a palestra, eu chamo uma por uma para fazer receita, para tirar alguma dúvida do tratamento. Então, mais uma vez, eu agradeço a Clínica Íris pelo carinho que tem por nós. Vou dar mais uma vez, então, aproveitar aqui e dar o WhatsApp, que é o 11 96169 2757. Você pode agendar a sua consulta pelo WhatsApp. Vamos continuar aqui, que a gente ainda tem muita assunto. Coisa, estamos falando de culpa. Peraí, olha carregar aqui. o peso consome desgaste. Que tal um exemplo concreto? Hã? Que tal um exemplo concreto? Vamos lá. Manda. Então, a gente estava falando da menina que não come. Sim. Vou falar o contrário, da dieta. Perfeito. Então, a Maria está de dieta, tá certo? Aí, ela, por qualquer descuido, porque ela está ansiosa, porque acontece alguma coisa, ela meio que se perde e come uma coisa que não era para ter comido. Um chocolate. Sim. Tá certo? Aí, o que ela vai fazer? Se ela é uma pessoa comum,
sem preparo, primeiro ela vai se culpar de ter comido chocolate. Eu não devia ter comido. Por que eu fiz isso? Como eu sou burra, como eu sou incapaz, não sou, eu não tenho força. Não vou conseguir. Ou seja, o que acontece com a pessoa? Ela consome a energia se xingando de burra. Tá certo? Com o gosto de chocolate na boca. Isso. E depois, como ela se sentiu muito mal de ter ficado horas escutando alguém, no caso ela mesma, dizendo para ela que ela é burra, ela vai ter que se recuperar disso e às vezes ela consome tanta energia e tem tanto mal-estar que adivinha onde é que ela vai tirar esse mal-estar? No bolo de chocolate. Ela vai voltar como ela falou, já que estamos, vamos. E aí ela vai falar assim, quer saber? Agora eu não vou fazer mais nada de dieta. Já que eu não mereço a caixa inteira de chocolate. E aí, assim, em compensação, energia para dar 5 voltas no quarteirão para queimar o chocolate, nem pensar, né? Por quê? Porque isso é que seria a reparação, entendeu? Então, a pessoa se culpar, se xingar, se sentir mal, ter que se recuperar do mal-estar, tudo isso é um processo. E esse processo, se ela, em vez de fazer isso, ela dissesse, gente, que loucura, eu querendo emagrecer, comi chocolate. Agora, vamos fazer o seguinte, quantas calorias eu comi a mais? Quantas voltas eu vou dar no quarteirão para resolver isso? E posso não dar todas hoje, dou metade hoje, metade amanhã, tá tudo certo. Eu vou lá e eu respondo. Eu assumo a minha responsabilidade de ter transgredido, de ter errado comigo mesma nesse caso. Esse exemplo que você está dando, a gente pode, de uma forma assim, não sei como, levar para aquelas pessoas que não conseguem largar os seus vícios na vida? Com certeza. Aí tem a outra pessoa. Eu desconfio que as pessoas que fazem exercício são magras. Pensam assim. Então, e aí, olha que coisa. Aí tem a pessoa que come o chocolate e, em vez de se xingar de burra, diz que a culpa é do outro. Quem mandou você deixar chocolate ali na mesa? Quem deixou o chocolate? Como é que eu não ia comer se estava na mesa? A culpa foi sua. Eu adoro comprar panetone para minha mulher, que ela adora no café da manhã, mas me xinga toda vez que compra. Então. E eu compro toda vez. Então. Mas aí vocês têm que se entender, né? Porque às vezes é brincadeira, né? Mas deixa, ela pode xingar que eu vou continuar comprando. Eu falo lá do meu marido, mas a gente se entende. Eu falo, sim, a gente se entende, mas eu vou continuar comprando panetone. Mas você percebe que se eu culpo o outro, eu não consigo evitar, e eu vou repetir isso sistematicamente. Sim, verdade. Aliás, uma dica que eu gosto sempre de dar para quem está de dieta, que eu acho muito divertido, é que aquele chocolate que você que se esforçou, que fez de um tudo, merece, engorda igualzinho que você não merecia. E comer com culpa parece que engorda mais. Isso tem a ver? Então, na verdade, o que acontece é que com o sentimento de culpa é um mal-estar. Tá. Como é que a pessoa neutraliza mal-estar se ela tem obesidade? Comendo. Gostoso, né? Você deixa pra lá. Então lá. Aí não é que a culpa engorda, mas a culpa leva a pessoa a se indenizar pelo mal-estar, a buscar a neutralização do mal-estar na comida. E no vício, então, no alcoolismo, na droga, em qualquer tipo de vício, a pessoa consegue se autoajudar numa situação como essa, ou isso é mais... Existe, mas é mais difícil porque né? é aquela coisa, né? Chama a cavalaria. Ela consegue tem situações isso? Que você não tem como vencer aquilo sozinho. Já está numa situação que você não tem força para vencer. Aí você tem que chamar a força de alguém e cobrar. Lembra que a gente fez o programa dos 3 Cs e dos 3 Es lá na... Que tá no De Bem Comigo no YouTube. No outro canal nosso do YouTube. Então, assim, se você se critica, se cobra, se critica, se cobra e fica se culpando, não toma nenhuma esse atitude. ciclo leva a pessoa ao mal-estar. E, normalmente, os vícios estão ligados a uma tentativa de neutralizar o mal-estar. Tá. Então, a pessoa tá lá, cheia de preocupação, cheia de problema, puxa um cigarro e ela sente, de alguma forma, que para ela aquilo ameniza o mal-estar. Tá. Aí eu sempre digo que eu nunca vi um viciado em chuchu, só vejo viciado em chocolate. Por quê? Porque chuchu não ameniza o mal-estar de ninguém. Chocolate é outra história, né? Então, quando você tem uma dependência, normalmente você está usando aquilo para neutralizar o mal-estar. Se você tivesse uma forma de tirar aquele mal-estar de outra maneira, talvez não precisasse ter a dependência, talvez ficasse mais fácil superar a dependência. Não é a minha especialidade, eu não acompanho dependência química há muitos anos já,
Porque dentro da psiquiatria eu escolhi aquele nicho de mulheres com quadros de ansiedade e depressão, que eu acho que é a parte que eu mais gosto de trabalhar e que tem um bom resultado. Agora, é uma coisa que faz sentido, porque a pessoa que, por exemplo, o cara... Esses dias eu assisti um filme que tinha uma situação, o Lewis, que é um seriado americano bem inglês, muito interessante, policial, e aí o marido da bispa estava bebendo. E ela estava começando a ficar preocupada, porque imagina, eu, bispa de uma igreja, o meu marido bebendo, Chungando. começa a ficar uma situação desagradável. Sim. E ele atropelou e matou uma pessoa, alcoolizado. Lelê. Foi para a cadeia, passou X anos na cadeia, e quando ele saiu da cadeia, ele começou a fazer aquele processo de contar a verdade para todas as pessoas. Então, ele foi se desculpar e começou a contar a verdade. E aí, ele virou para ela e disse assim, eu falei para você que eu bebia por causa da escola, dos problemas que eu tinha aqui em Oxford. Mas um dos motivos pelos quais eu bebia era você. Lelê. Nosso relacionamento era muito ruim e eu bebia para me sentir menos mal pelo nosso relacionamento, pelas suas cobranças, pela pressão que você fazia. Então, você percebe que, às vezes, a pessoa tem aquele mal-estar. E durante o período que ele ficou preso, obviamente não bebeu, Sim. mas ele não teve vício mais nenhum. Assim, se recuperou Sim. completamente. Por quê? Porque não tinha aquele mal-estar constante. Aquela cobrança dela. Né? Exatamente. Então, assim, não é que ela era responsável Sim. por ele beber, mas ela era parte do dessa, problema. Parte do problema, que é muito louco isso. Né? Ué, você estava falando aqui que as pessoas com culpa podem desenvolver problemas mentais, né? Doenças mentais, dores também, você falou algumas. Isso, doenças físicas, né? Dor, problema de coração, problema no rim. Problema de coração também? Problema de coração também, porque onde é que é o peso da culpa? É um peso no coração, né? A pessoa sente aquele peso no coração. Isso veja, não é uma coisa que acontece por causa de um dia, é uma coisa que acontece por causa de muitos anos. Tem um livro, não vou lembrar o nome dele agora, mas é um livro muito interessante que ele mostra como é que as doenças do coração e a mágoa estão relacionadas. Ele fez estudos para mostrar o relacionamento entre mágoa e doenças do coração. Bom, uma coisa é certa, né? Quando você magoa alguém de uma forma irreversível, o teu coração dói. Exatamente. E quando você é magoado, também. Também dói. Então, quando tem essa coisa da mágoa e culpa, a pessoa que se sente culpada, o que é mágoa? Um sinônimo de mágoa é ressentimento, que é aquela coisa que é como ruminar, né? O boi come, engole, depois põe de volta, mastiga mais um pouco, depois vai, volta. Depois... Então, assim, o que é ressentimento? O sentimento está lá, você dá uma amenizada, daqui a pouco ele volta, você tem aquele mal-estar todo, fica um tempo, depois passa, depois o mesmo sentimento volta, isso é o ressentimento ou a mágoa. Por isso que... E aí a pessoa que tem culpa, ela tem muito ressentimento com os outros e consigo mesma. Por isso que o amor mágoa consigo mesmo. Por isso que o amor está relacionado com o coração, né? Você já percebeu que todo o lance do amor, a gente sempre tem um coração? Sempre com o coração. E aí o cardiologista olha e fala, onde é que está esse negócio aí? Não é? Cadê? Mas é o sentimento. Tem uma relação tem uma entre relação o corpo tudo e a ver a no alma, corpo, não né? tem dúvida, né? Meu Deus do céu, nossa. Agora, Hebe, afinal, de quem é a culpa? Essa é uma pergunta De maravilhosa. quem a culpa é maravilhosa. Adoro essa Porque eu não pergunta. posso botar a culpa no outro, também nem em mim. Então, o que eu faço, né? Porque como é que resolve esse ela não dilema, existe, né? Ela existe, né? Também, Então, ou não? Aí é que é legal. Há controvérsias. O floral que a gente usa para culpa é um floral que é feito do pinheiro, é o pine. E o pinheiro, ele tem uma seiva que ela é cheirosa, ela tem um cheiro muito agradável e ela é grudenta, ela gruda, difícil você se soltar dela. E a culpa, de alguma forma, ela é assim, é difícil ela desgrudar, mas ela tem uma certa, existe um certo gozo, né? Um prazer
culposo aí. Por quê? Porque a pessoa se empodera por ela. Lembra que a gente falou? Sim, sim. Então, essa coisa da culpa, eu particularmente acho que culpa é uma péssima coisa para se ter. E aí, de quem é a culpa é uma pergunta maravilhosa. Por quê? Porque a pessoa diz assim, eu sou culpado porque eu briguei com fulano e ele sofreu um acidente depois. Tá. Ok, pode ser que você tenha deixado a pessoa tão irritada, tão nervosa, que ela se desconcentrou e sofreu um acidente. Ok. Mas, Será que foi só você? Será que a culpa dela ter morrido é sua? A culpa dela ter ficado irritada? A culpa dela ter se desconcentrado? foi Ok, foi sua. Mas será que a culpa do acidente também foi sua? Então eu acho que existem três. Tudo nessa vida, gente, é tridimensional. Nós vivemos num mundo de 3 dimensões. Então tudo tem que ter 3 dimensões. A culpa, como tudo, tem 3 dimensões. Então tem a minha parte da culpa, tem a parte do outro e tem a parte das circunstâncias. Tá. Então, tem a minha parte. Qual que é a minha parte? É aquilo... É assim, se a culpa então foi minha, realmente eu fiz uma coisa errada. Então, mas aí é que tá. Olha que legal. Eu quebrei o vaso, tá certo? Tá. Por que eu quebrei o vaso? Eu quebrei o vaso porque eu, de alguma forma, estabanada, dei bati aqui no microfone, né? De repente bati no vaso, o vaso quebrou. Ok. Mas por que eu bati no vaso? Porque ele estava ali. Porque se ele não tivesse ali, ou não tinha batido no vaso. Então a culpa não é do vaso, é de quem pôs o vaso ali. Então, por isso que é fácil jogar a culpa no outro. Porque tudo que acontece tem a minha parte da culpa, tem a parte da culpa do outro e tem a parte das circunstâncias. Então é assim, eu quebrei o vaso porque eu estava distraída. Assim, eu sou falível. Eu faço alguma Isso, coisa mas por que errada. você estava distraída? Porque fulano teve uma discussão seríssima comigo e eu não merecia e eu não fiz nada para isso, então eu fiquei muito abalada e com isso eu me desconcentrei. Você percebe que eu estou jogando a culpa no outro? que interessante. Mas ele tem uma parte da culpa Sim, mesmo, porque sim. se ele não tivesse me deixado mal, talvez eu não tivesse quebrado o vaso. Sim, Então, sim. tem a minha parte. Tem a parte do outro e tem a parte das circunstâncias que eu brinco que é o pseudônimo de Deus nessa situação. Então, se eu entendo que tem a minha parte, a parte do outro e a parte de Deus, agora eu posso trabalhar com a questão da culpa, ou melhor dizendo, da responsabilidade. Então, como é que eu lido com a culpa quando ela é minha? Eu falhei. Tá. Mas mesmo que eu tenha falhado, os outros dois, de alguma forma, Falharam existem também. e me acompanharam. Sim. Falharam também. Entendeu? Então, eu não posso usar esse tipo de coisa para me desresponsabilizar. Para tirar o meu da reta e dizer, eu não fiz nada. Não, não. Eu fiz. O outro fez. E as circunstâncias aconteceram. Então, sempre tem 3 aspectos na culpa. Tá. E aí eu tenho que saber que a parte que eu errei, eu preciso corrigir. Que seja reparando, que seja melhorando para não repetir. Sim. Mas eu preciso melhorar. Sim. Até porque eu sou falível. Eu não sou perfeita. Eu tenho defeitos, dificuldades e limitações. E essas coisas me tornam humana. Perfeito. Então, se eu errei, eu não tenho que me castigar. Eu tenho que tentar reparar o que eu causei e eu tenho que investir energia para melhorar na próxima vez. Tá certo? Interessantíssimo, né? Segundo, se é tridimensional, tem a parte do outro. Ah, então a culpa é do outro também? E por que o outro tem culpa? Porque ele, como eu, é falível, é humano, Sim. tem limitações. E aí, quando eu tenho esta forma amorosa de lidar com a minha falha, eu posso também ter essa forma de lidar com a falha do outro. Sim. Porque aí o outro, eu posso entender que ele também falha, como eu. Dessa vez eu posso ter falhado mais e ele menos. Sim. Numa próxima pode ser o contrário, mas a gente tem falhas. Claro. E as circunstâncias? Aí que é um negócio que eu acho bem legal. Porque assim, quando eu erro, eu sei que eu errei, ok? Quando o outro erra, eu sei que ele errou. E quando são as circunstâncias que me levam a fazer alguma coisa, ou a errar, ou eu só errei por causa das circunstâncias?
Aí, dá um exemplo disso, assim. por exemplo, vamos imaginar que eu estou sóbria, tá certo? Tá. Dirigindo num lugar. E é de noite, eu olho, o farol está fechado, eu olho em volta, não tem ninguém, eu atravesso. E passa um gato correndo. E você atropela o gato. E eu atropelo o gato. Então, de quem foi a culpa? Minha, que passei naquele farol fechado. Talvez até para evitar um assalto. Que Ou do normalmente é o que gato faz. que atravessou sem tomar cuidado com o carro. Você percebe? Essa seria a circunstância. Não. A circunstância, por exemplo, é quando cai uma pedra na minha cabeça. Vocês viram que teve Sim, um do acidente nada. grave. Sim. E não é que foi do nada. As pessoas viram, avisaram. Mas vamos supor que tivesse sido imprevisto, totalmente do nada. Aí é a circunstância. Então, assim, eu estou fazendo uma trilha Tá. num lugar que é considerado seguro. E aí cai uma pedra e eu me machuco. De quem é a culpa? Não é minha, porque eu estava andando na trilha, tudo certinho. Não é do cara que cuida da trilha, que é o outro, ou do governo, ou quem quer que seja, porque ele cuidou direito da trilha. Mas ainda assim, acidentes acontecem. Sim. Então, nesse caso, seria a circunstância. Sim. Tá certo? E no caso do gato? Então, aí olha que interessante. Quando eu quero, Sim, quando eu tenho a sim. intenção de fazer, Gatinho. aí é uma coisa. Mas se eu não tenho a intenção É. de fazer, eu tenho que entender, eu tenho que ter a humildade de entender a minha falibilidade. Então, quando a falha é minha, é uma questão de humildade. Eu tenho que ter clareza que eu sou falível, tá Eu certo? passei no farol vermelho com medo que pode ser assaltado e o gato não tinha que estar ali. Já era. Mas, vambora. Bia, mas olha aqui. Segundo, Ah. quando a culpa é do outro. Então, quando a culpa é minha, eu preciso trabalhar a minha humildade. Tá. Quando a culpa é do outro, eu preciso trabalhar a minha tolerância, Tá. que é a compreensão que eu tenho da minha humildade quando eu olho para o outro. Então, eu sou humilde porque eu sei que eu falho. Tá. E eu tenho tolerância porque eu entendo que, como eu, o outro também falha. E as circunstâncias? Deus não falha. É. Deus não falha. Nunca, né? Aí é uma questão de hierarquia ou de submissão. Aí eu tenho que saber que tem uma frase, acho que é Isaías, que diz assim, não vou citar corretamente, eu vou citar do meu Sim. jeito. O meu plano é melhor que o seu. Eu sei o que eu estou fazendo. Pode ir por Segue mim. aqui. O plano é melhor. Pode fazer. Segue o meu plano, que o plano é melhor. Então a gente é lógico, sempre acha que o nosso plano é melhor. Sim. Porque nós, na nossa pequenez, olhamos e falamos, ideia genial, é por aqui. Mas nós começamos o programa dizendo, por minha culpa, minha tão grande culpa. E até mesmo na religião tem essa parte da... De estímulo à percepção da culpa. Quando, na realidade, Não é? para ser equilibrado, teria que ver as três coisas. Então, Sim. assim, tem a minha falha, ok, e às vezes não tem. Às vezes eu não falhei, mas aconteceu. Tem a falha do outro, mas às vezes o outro não falhou, mas aconteceu. Então foi Deus que falhou? Deus não falha. Então aquilo que acontece, aí é uma questão de você aceitar que existe um plano e que esse plano, de alguma forma, pode ser melhor. É claro que aí é uma questão muito complexa de Sim. discutir fé, Sim. entrega, submissão, que aliás submissão é muito diferente do que as pessoas pensam. Submissão não tem nada a ver com você Deixar aceitar fazer com você o que tudo. quiser. não tem nada a ver com você se abaixar para Sim, o outro. sim. Tem a ver com você fazer parte da missão. Sim. Só que você Submissão. está junto lá, você não é o coordenador Você da missão. tá lá sub. Você está junto lá, você está sub. Então assim, o cara está tocando o barco e você está de copiloto Sim, ali ajudando. sim. Entendeu? Até porque se todo mundo quiser tocar o barco não anda, né? Exatamente. Então, Cada um quando tem você uma entende função. que Deus não falha,
ele escreve certo, mesmo com as linhas tortas, fica mais fácil você lidar com essa questão das circunstâncias. Porque se você não tem fé, é muito difícil lidar com a circunstância, especialmente com o acidente. E aí você vai dizer assim, mas não é justo. Mas quem foi que disse que um acidente é uma coisa que tem alguma justiça? Aí as pessoas acham o quê? Que o acidente deve ter acontecido porque ela fez alguma coisa errada e está sendo castigada. Não é verdade. Isso está errado. Isso, ele pode até ser uma consequência. O cara estava alcoolizado, dirigindo, matou uma pessoa, foi para a cadeia. Isso é um acidente? Claro que é um acidente. Mas ele é uma consequência de uma irresponsabilidade, no caso dele dirigir alcoolizado. E ainda mais que ele já tinha sido orientado, já tinha sido avisado, não é uma coisa que ele fez, não sabia. Sabia, porque mesmo quando não sabe, a ignorância da lei não protege do cumprimento da lei. Tem o dolo e o culposo. É, e por incrível que pareça, e culposo. E por incrível que pareça, o homicídio culposo é que você não tem culpa. Olha que coisa mais estranha. São as circunstâncias que levam. O homicídio culposo, você não tem culpa. Quer dizer, já diz culposo. É que, culposo. Na realidade, o culposo não é que você não tem culpa. O culposo é que você não tem intenção. Olha, meu Deus do céu, se eu bebo meia garrafa de pinga... você tem intenção. Não, mas peraí, se eu bebo meia garrafa de pinga... E sai dirigindo... E saio dirigindo, essa é uma discussão, não é um dolo? É uma discussão muito discutível. Mas não é um dolo? Então, mas aí é que tá. Todos são culpados, mas ninguém tem culpa. Exatamente. Essa, aliás, é uma frase do Hoffman, que é um processo bem interessante. Todos são culpados, mas ninguém tem culpa? Todos são culpados, mas ninguém tem culpa. Porque, na realidade, o que acontece? As circunstâncias levaram, de alguma forma, houve uma conjuminação de coisas, e aí o que acontece? Coisas ruins acontecem com pessoas boas, já fizemos esse programa. Sim. Então, às vezes uma coisa ruim acontece para que eu possa mudar, para que eu possa fazer uma mudança de vida, para que eu possa mudar a maneira de pensar, para que eu possa... Então, assim, a gente sabe que o plano maior a gente não entende, a gente não conhece. A gente pode até ir aos poucos decifrando. Mas quando você tem 20 anos, é diferente de quando você tem 60. Eu, com 60, entendo muitas coisas que aconteceram na minha vida de outra maneira. Sim. Com 20 eu não entendia nada, eu queria ficar... Mas eu acho legal isso. Eu acho que Deus é tão perfeito que ele não dá a sabedoria pra gente com 20 anos. Eu adoraria ter, mas eu concordo que o plano dele é melhor. Não é? Eu acho que isso que é o mais legal. Porque a gente vai errando, né, e tentando acertar, errando, e acreditando que a gente é um super-homem ou uma super-mulher, a Mulher Maravilha, com 20 anos, e você vai percebendo que no final das contas você... Mas aí, sabe o que entra? Que eu lembrei aqui do Caibalion. Você é tudo e nada ao mesmo tempo. Porque tem que ter o contraste. Exatamente. Porque quando você é mais jovem, por exemplo, se você tivesse a sabedoria que você tem hoje, quando você é mais jovem, você não teria o contraste. Porque aí você acertaria. Você só aprende também, às vezes, pela dor, errando. Sim. Não, eu fui por ali, o negócio não deu certo. Lembra? Eu não gostaria de Mas ter... é o contraste. Sabe o Caibalion que fala assim, você só enxerga o branco porque tem o preto? Sim. Senão você... Como é que você enxerga as cores? Porque tem que ter o contraste, porque senão você não vê... Você só sente o frio porque você sabe o que é o calor. Sim. Eu não gostaria, Cacá, eu não gostaria de ter a experiência que eu tenho hoje e voltar ao tempo com 20 anos numa máquina do tempo. Nem eu. Porque eu acertaria tudo. E aí é erraria interessante, menos. Tem um documentário que eu gosto muito. É aquela história, só para completar. Nenhuma graça. Imagina, você vai fazer uma prova que você já sabe todas as respostas. Nenhuma graça. Eu adoro, não. Então... Você adoraria? Não, brincadeira. Eu prefiro não fazer a prova. Não. Veja, chato você tem um documentário que eu gosto muito, a Adriana já assistiu, que chama O Olho de Horus, que é um documentário sobre a história do Egito, sob uma perspectiva muito diferente, uma ótica muito diferente de ver a história do Egito Antigo. E uma das coisas que eles falam é exatamente sobre o erro, que o erro não é uma coisa a ser punida, é uma experiência a ser vivida para você agregar conhecimento. Perfeito. Então, quando você vê que o erro que você comete não é alguma coisa que você deva evitar. Eu não posso errar. Não existe não posso errar. Você vai errar. O erro é inevitável. Então, quando você vê
o seu erro, não como uma coisa a ser evitada a qualquer custo, não como uma coisa a ser castigada ou punida, mas como uma experiência cujo fruto é aprendizagem, Isso. olha como o sentimento de culpa desaparece. Perfeito. Boa. Perfeito. O que eu estou querendo falar aqui sobre a prova, lógico que eu adoro pegar uma prova e saber todas as respostas, óbvio. Mas O que eu estou na vida- querendo dizer na aqui vida, na é vida. você pegar uma prova, você está na faculdade. Quem é que vai querer pegar uma prova do primário? Sim. Eu Sim. acho, é isso que eu estou querendo dizer, Sim, que não tem o perfeito. desafio. É, perfeito. exatamente. Aí, Não, e mesmo na vida, né? Mesmo na vida, nos teus erros e nos teus acertos. Isso. Talvez no namoradinho lá atrás, quando você tinha 20 anos, que de Então. repente te fez sofrer, e você com a experiência de hoje jamais olharia para a cara dele, sei lá, qualquer coisa Sim, parecida e foi com bom isso. para você o aprendizado. Eu acho que é Precisava tudo isso, daquilo. só se levanta quem caiu, pô. exatamente. Então, se você já sabe, é aquela coisa, né? Você vai assistir um filme, você não sabe qual é a próxima cena, Sim. você não sabe qual é o próximo figurino, você Uhum. não sabe qual é a próxima locação. Então, é tudo novidade. Se você já assistiu o filme 20 vezes, já sabe tudo que vai acontecer, não tem A menor aquele graça, frescor, né? Tem o desafio. não Tem a tem o menor desafio. Até às vezes tem a graça de você reviver aquela emoção. Mas tem um monte de outras coisas que você não vai ter. A surpresa, você não vai ter aquela coisa da novidade, da coisa que você está esperando, a expectativa. Tem um monte de coisas que a inexperiência é que vão trazer pra gente, né? Perfeito. Esse lance de não poder errar também tem uma coisa muito louca, né? Existem determinadas situações na vida que você não pode errar. Mas aí você vê que Isso aí tudo... eu lembro até de médico, principalmente, Sim, né? não Tá tem fazendo uma como cirurgia errar, ali. não tem então. como errar. Só que na realidade, mesmo médicos, Claro, infelizmente, erram, sim, né? claro. Mas vai, a NASA não pode errar. Então, e já errou erra, muitas né? vezes, É. né? Então, assim, e é erro humano. Piloto de avião não pode E errar. já São errou todos seres muitas vezes, humanos. erro humano. Então, você vê, no avião, você separa. Esse aqui é falha técnica, esse aqui é falha humana. Humana, sim. Então, esse aqui foi o avião que quebrou uma peça no meio do ar, que uma hora ia quebrar, e eles tomam 500 Sim, precauções para que isso não aconteça, troca a peça muito antes do desgaste, mas eventualmente quebra e o avião cai. E aí, falha do motor. E aqui? Aqui falha humana. O fulano estava alcoolizado, o fulano estava usando droga, o fulano estava usando maconha. Assim, existem Ou pilotos foi de avião que imperícia. são, como piloto de avião é ser humano, existem seres humanos que são dependentes. Então, existem dentro do universo de pilotos do mundo, existem alguns que estão com quadro de dependência química. Então, é muito grave, porque se acontece algum erro e o cara está drogado, como é que ele vai provar que a droga não causou o erro? Inclusive já teve um filme assim de um piloto, de um piloto que bebia e ele conseguiu. Quem fez esse filme? Não lembro. Que ele bebe e usa droga e ele É piloto? piloto de avião. Nossa. E ele chapadaço, consegue evitar um acidente chapado. Você vê? E aí, na realidade, se o Vou saber o nome, acidente, pode se ser. o acidente tivesse acontecido, ele chapado, teriam culpado esse fato pelo acidente. E às vezes não é, às vezes é uma outra coisa que não tá ali, não tá no inesperado. Tô louco isso, Web, né? e como é que fica a questão do perdão aqui? Falar de culpa sem falar de perdão é problema, né? Sim, Tem que falar pelo sim. menos um pouquinho, que a gente não tem muito tempo, mas eu acho que pelo menos um pouquinho falar de perdão é interessante. É muito comum as pessoas dizerem, não, tá perdoado. E na realidade, para falar a verdade, não perdoou nada, né? Tá nada. Eu me lembro, muitos anos atrás, uma amiga minha disse que a terapeuta dela, que era terapeuta corporal, ela não era terapeuta, né? Tá. Ela disse para minha amiga escrever num caderno, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai, Falei, olha, a sua caligrafia vai melhorar, mas o perdão talvez eu acho que nem tanto. Perdão não vai acontecer. É complicado, né? Então, existem técnicas, eu até estou querendo fazer uma série de cadernos de escrita terapêutica, que é um negócio bem legal. É bom? É muito legal, É muito legal legal. isso? Eu estou querendo fazer.
Escrevendo ajuda? Ah, com certeza. Se você for orientado a escrever o que faz sentido, o que deve ser escrito, ajuda sim. Não, eu perdoo meu pai. Não, repetir só eu perdoo meu pai, não é uma boa ideia. Mas tem escrita terapêutica, que é um negócio que você, por exemplo, escreve uma carta para o seu pai, falando o que você gostaria, colocando para fora aqueles sentimentos que estão guardados há muito tempo. Ah, mas meu pai já morreu, como é que eu vou entregar a carta? Não precisa entregar, precisa escrever. Você está escrevendo o teu sentimento ali. Isso é terapêutico. Essa é uma técnica que funciona de verdade. Funciona, é uma técnica muito útil. Agora, como é que a gente perdoa de verdade? Como é que a gente perdoa sem ser da boca para fora? Porque depois de escrever 4 cadernos completos, eu perdoo meu pai, eu acho que a mulher vai se sentir no direito de dizer, não, agora eu perdoei meu pai de verdade. Sim. E não vou escrever nunca mais. E quando você menos bobear, ela vai falar o quê? Aquele cretino. Sim. Não perdoa nada, sim, né? Sim. Então, onde é que está essa história do perdão? Primeiro, para você perdoar alguém de verdade, você tem que entender o que aconteceu. Então, é como se você se colocasse no lugar daquela pessoa. Se eu tivesse aquele jeito de pensar, naquela situação, com aquelas informações, se bobear, adivinha o que você vai descobrir, Cacá? Que você faria a mesma coisa. Ou talvez até pior. Exatamente. Ou talvez até pior. Entendeu? Então, o que faz o perdão se tornar real é a capacidade de chegar nesse ponto. É você pensar, se eu estivesse naquele lugar, com aquelas informações, e tivesse aquela maneira de ser e de pensar que aquela pessoa tinha, eu provavelmente teria tomado a mesma decisão. Interessante eu isso. Provavelmente teria feito a mesma besteira. Mas quem tem esse discernimento? Olha, eu já vi, assim, algumas mulheres, até assim, em conversa, falando assim, mas na época eu era muito nova, era a informação que eu tinha, e ela própria se perdoando, num gesto muito bonito e com toda a razão, porque era a informação que ela tinha na época. Exatamente. Muito bonito isso. Aí você diz assim, eu devia ter casado com fulano e não com ciclano. Como é que você ia saber naquela época? Hoje, 20 anos depois, o fulano deu ruim, o ciclano deu certo, você vai, devia ter trocado. Como é que você sabe que se você tivesse trocado não teria dado ruim também? Há 40 anos atrás, fumar era maravilhoso. Fumar era natural. Então, já vi pessoas também que depois ficaram doentes e falando, mas naquela época era fumar era glamour. Era glamour você fumar. Incentivava a gente fumava, os outros. A gente estava falando de avião, a gente fumava dentro do avião. Dentro do avião. É verdade, era horrível andar de avião. Que lugar você vai? Área de fumante, como se tivesse alguma saída, né? Como se tivesse separação. No restaurante, né? Restaurante, nossa, que coisa horrorosa. Fumar dentro de carro, fumar dentro de ambiente, fumar dentro de estúdio. Por isso que é interessante também a gente crescer, que a vida é aprendizado. Quer dizer, você vê há 40 anos atrás, que não é muito tempo, era legal fumar. E hoje a gente está sendo... Hoje a gente não consegue conceber um garoto de 20, 30 anos vendo o cara fumar, porque ele tem todas as informações. É verdade, você tocou num ponto importante. Ele tem todas as informações isso é que do é que o cigarro faz, né? Mas aí é uma outra história também. Ele também não está se culpando por isso, aí não sei. Veja, aí a questão da dependência... Aí a gente vai numa... A gente vai pular essa por enquanto, porque é a questão da dependência. Mas realmente, quando você toma uma decisão, você sempre toma essa decisão baseado em quem você é, nas informações que você tem e nas circunstâncias que você está vivendo. É inevitável. Aí você toma a melhor decisão possível para aquele momento. E depois você descobre que era para fazer outra coisa. Mas aí é uma informação que você não tinha. Sim, então você não pode se cobrar por uma informação que você não tinha. Aí a pessoa diz assim, porque meu pai não era carinhoso. Você olhou seus avós só um pouquinho para ter uma ideia do como é que era o negócio? Se eles eram também. Porque às vezes esse pai deu mais carinho do que ele recebeu na vida inteira. Pois é. E aquela história, tá colocando a culpa no pai, sei lá, né? Então... eu não sei, eu conheço pessoas que fumam e os pais nunca fumaram, e uma das coisas, de repente, até pode ser ligado a isso que você acabou de falar. Talvez seja uma insegurança dele fumar alguma coisa, talvez achando
que não teve o amor suficiente do pai e da mãe, mas era uma forma de demonstrar ao pai e à mãe aquele tipo de amor que eram tudo para eles. E às vezes também tem aquela coisa das 5 linguagens do amor, né? Tem gente que a linguagem, 5 linguagens do amor é um livro muito interessante que fala quais são as maneiras de manifestar amor que existem. E aí tem gente que manifesta amor por frases de carinho, por palavras doces. E tem gente que manifesta amor pelo cuidado, pela preocupação, pelo zelo que tem com o outro. Então, às vezes, a linguagem do amor não batia. Tá, verdade. Então, é muita coisa. Tem muita. Tem gente que ama sem tocar, Agora, né? Falando, não abraça o filho, mas ama o filho. Falando em muita coisa, eu queria falar sobre o nosso outro patrocinador. Diga, meu amor. Porque a gente está falando aqui justamente sobre crescimento pessoal, que é tão importante isso para a gente viver melhor. Queria falar do nosso outro patrocinador, que é a Acrescer. Que é a empresa aqui da nossa querida doutora Hebe, que é uma empresa de palestras para o seu desenvolvimento pessoal e também desenvolvimento profissional. A doutora Hebe, ela faz palestras tanto para você como para empresas. Isso, em grupos, às vezes as pessoas me chamam para a igreja, às vezes as pessoas me chamam para empresa, às vezes as pessoas me chamam em um momento X da empresa. Eu me lembro uma das últimas vezes que eu fiz um treinamento de liderança, que eu treinei o líder, porque o líder, né, os líderes, né, a equipe de liderança, e trabalhei também com a equipe. Por quê? Porque às vezes você treina o líder e a equipe não está preparada para receber. Tá. E aí, em vez da equipe ajudar o líder a melhorar, a equipe puxa para baixo e faz o cara voltar para trás. Tá. Então é interessante esse tipo de coisa que a gente faz. Eu faço treinamentos bem personalizados para a empresa mesmo. E olha aqui, eu quero até ler esse texto aqui que fala o seguinte: que cada vez mais empresas começam a se preocupar com os crescentes índices de depressão e ansiedade entre os funcionários, sem contar o aspecto humano, porque isso causa diminuição da produtividade, absenteísmo, porque a ansiedade e a depressão podem ser causadas pelo que acontece no trabalho. Tem muito assédio moral, lideranças antigas, competitividade tóxica, expectativas exageradas. Aqui, o que a doutora Hebe falou, às vezes a liderança teve o treinamento, mas os funcionários não. Aí, às vezes, o líder está motivado, está indo por um caminho e a equipe puxa para baixo. Puxa para baixo, Verdade. não está com aquele mesmo sintonia, objetivo, com aquela mesma conexão. Sim. E a Hebe fala muito sobre conexão também. Então, para você saber mais informações sobre a palestra da doutora Hebe, é só você entrar no site dela, que é super simples, que é o www.draheb.com.br. Lá tem todas as informações das palestras e é só você contratar e entrar em contato com a gente. Assim você pode ter uma empresa funcionando muito melhor, com mais conexão. E isso fica mais fácil também entre as pessoas, porque às vezes, é o que a gente sempre fala aqui, às vezes é um problema de comunicação, Sim. às vezes é um problema simples, as pessoas... De relacionamento, às vezes, Adriana. E hoje em dia, problema de relacionamento está virando processo, tem empresa quebrando, porque... Mal entendido. Exatamente, tem uma situação lá, a pessoa não sabe lidar com aquela situação, lida mal e é processada, e a empresa às vezes não tem o dinheiro para pagar o processo, o que o funcionário ganhou. E às vezes é um mal entendido. Às vezes a empresa está do lado do funcionário, às vezes, e vice-versa. O funcionário está pensando que está fazendo um bem para a empresa. Mas tudo isso porque as pessoas não conversam e não expõem o que verdadeiramente elas são. Até porque grande problema. Tem muito medo, tem muito preconceito, tem muita competitividade, tem muitas situações difíceis em que a pessoa é julgada, em que a pessoa é discriminada. Então, relacionamento é um tema que é muito difícil mesmo. E amplo, pacas, né? Em todos Porque os ser sentidos, humano, né? como o ser humano é falível, junto o meu erro com o erro do outro, vai dar confusão mesmo, não tem jeito. Então, tem que saber lidar com a falibilidade. A minha, a do outro, e ainda saber lidar com as circunstâncias, né? Que é muito importante, que é o que nós estamos falando no programa de hoje com relação à culpa. E um treinamento desse numa empresa que, só para finalizar, pode evitar doenças entre os funcionários, porque você desenvolve um ambiente melhor de trabalho. Sim. Porque também tem muito disso, Cacá. A gente às vezes percebe que as pessoas... Vou repetir até o verbo, não percebem o que elas estão fazendo com as outras. Sim.
Ou percebem e fingem que não percebem, né? Mas às vezes não, sabia? Porque também tem muita gente que é bacana, legal, e não percebe que está atingindo a... Ela acha que é legal e não percebe que de legal não está fazendo nada. Não tem nada, né? Muito triste E assistindo uma palestra, dá aquele clique. E é legal fazer isso com a diretoria e com os funcionários, né? A gente sempre faz. Eu sempre, quando vou fazer uma palestra, procuro quem me contrata para saber qual é o objetivo dele. E aí a gente junta o objetivo dele com aquilo que os funcionários precisam, com aquilo que seria legal para os funcionários, para que todos aproveitem ao máximo o trabalho. Só vou repetir que o site é o www.draeb.com e também tem o site da Crescer. Tem o site da Crescer também. Eu vou publicar um site novo daqui a pouco, vai ficar bem bonitão. Tá, mas então você entra lá no da Draeb que tem tudo. Vamos lá. Muito bem. E aí a gente continua aqui falando sobre um assunto também que a doutora Hebe domina bastante. A gente falou aqui também já sobre esse livro, que é a autoestima. Você podia relacionar então, Hebe, culpa com a autoestima? Culpa e autoestima é uma boa pedida, porque a gente tem um livro de autoestima, porque a gente achou que a autoestima é uma coisa que faz muita diferença. E aí, então, uma pessoa sobre autoestima? Tem uma palestra, número 6 da sequência de 10, é uma palestra só sobre autoestima. E aí, olha que interessante, né? Uma pessoa que tem autoestima, ela se aceita. Porque se eu gosto da Maria, eu aceito a Maria como ela é. Sim. Então, se eu gosto de mim, eu me aceito como eu sou. Eu me aceito com as minhas imperfeições, com as minhas falhas, com as minhas limitações. E isso diminui o sentimento de culpa. Por quê? Porque eu vou me sentir culpada se na realidade eu sou responsável. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço, mas eu tenho limitações. Então, a pessoa que tem autoestima, que se ama, ela aceita quem ela é e, com isso, ela tem menos sentimento de culpa. Ela entende as limitações dela. Aí ela diz assim, puxa, fiz isso porque eu não tinha dormido direito. Pronto. Eu não posso ficar dormindo mal, eu preciso me organizar para dormir melhor, para fazer as coisas. Então, assim, a pessoa entende, e ela, como entende, em vez de se chicotear e se ela culpar, tem a resposta. ela vai responder. Por exemplo, responsabilidade. Sabe o que me ocorreu aqui, Hebe? Às vezes assim, puxa vida, eu perdi aquela oportunidade no passado, né? Porque eu não falava inglês. Não, mas agora eu vou entrar e vou fazer meu inglês. Pronto, ao invés de ficar se culpando. Isso. Então, tipo, e eu sou capaz, eu vou aprender. Não importa se é agora que eu tenho 40, se eu tenho mas 50. Você percebe e eu vou fazer, porque eu tenho autoestima, isso, eu vou conseguir. Esse crédito vem da autoestima. Não exatamente, esse crédito vem da autoestima. Porque isso mesmo. é diferente que a pessoa, às vezes a pessoa fala assim, porque fulano estudou numa escola bilíngue. Porque eu nunca tive dinheiro para ir para sei lá, meus pais não tinham dinheiro para me colocar num curso. Mas agora eu tenho e eu vou conseguir, porque eu vou conseguir falar, porque eu quero aprender inglês. Nossa, tem tanta gente que aprende inglês vendo filme. Eu conheço uma menina que ela aprendeu espanhol cantando música, escrevendo cartas, porque ela conheceu umas pessoas na Argentina, então ela conversava com elas por cartas e também falando, aprendeu espanhol. Então, assim, autoestima, eu vou conseguir, eu quero, né? Então, não tira essa culpa, autoestima. Exatamente, porque a pessoa que tem autoestima, o compromisso dela é com o crescimento, com a evolução dela, não é com se culpar, não é com se condenar, ela não tem compromisso com o erro, ela tem compromisso com o crescimento. Então, teve um erro, o compromisso dela não é com o erro, o compromisso dela é usar o erro para ela crescer. Então, ela está envolvida não com o erro, mas com o processo de crescimento que aquele erro vai direcionar. E você falou uma coisa legal, né? De aceitar a pessoa como ela é, né? Aceitar uma outra pessoa, seja num relacionamento, seja em qualquer tipo de relacionamento, aceitar como a pessoa é verdadeiramente isso. Exatamente. Eu acho que se cria uma coisa mais leve entre os relacionamentos, né? É interessante porque a maioria das pessoas gosta que o outro seja do jeito que ela imaginou. Então não é uma pessoa, é uma boneca, né? Então assim, eu quero que a pessoa faça o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não. O nome disso não é gente, é boneca. Sim. Não, e até não só no relacionamento homem e mulher. Eu digo no relacionamento entre amigos, entre tudo. Exatamente. Eu quero que a pessoa haja assim, faça empresa. assim, tenha essa atitude, pense...
A Imagina. pessoa está exigindo do outro que seja a projeção dela mesma. Eu até falo isso no meu livro, que a pessoa, em vez de lidar com o outro, ela exige do outro que ele seja apenas uma imagem, uma projeção do desejo dela mesma. E você aceitar a pessoa como ela é, eu acho que é muito menos desgastante pro dia a dia, né? E é uma questão de maturidade também, você não acha, Eu Adriana? Acho, isso é uma coisa que você falou, acho que num outro programa, que tem muito a ver, assim, com a Adriana Lândia, Ebelândia, Cacala. Isso! Assim, então, Cada um tem a sabe sua... uma coisa o seu- interessante? Que quando você quer que o outro seja o que você está pensando, você fica fechada a tantas coisas boas Sim. que o outro pode te trazer, Sim. não é? Sim. É engraçado, às vezes a pessoa coloca você numa caixa e quer que você seja daquela maneira. E te fecha, né? E, por exemplo, aqui quando a gente começou o programa, você deu uma super ideia aí pra gente fazer uma chamada. Tá. E eu já tinha pensado numa outra maneira de fazer a chamada. Eu podia falar, não, mas eu já pensei. Sabe? E aí é interessante a gente se abrir para o outro. Poxa, ele veio com uma ideia que pode ser melhor do que a minha. Sim, e outra... E que bom, Mas, né? mas é que tá, o mérito do crescimento, da evolução nossa em todos os sentidos, é exatamente isso. A gente tem, eu falo que Deus deu 2 ouvidos, ou seja, boca. e uma boca. Então, se tivesse dado 2 bocas ou 3 bocas e 2 ouvidos, a gente tem que falar mais. Mas os ouvidos é para a gente, de repente, captar mais as mensagens e, de repente, falar, se expressar para que todos tenham harmonia. A harmonia é que faz a vida boa. Você tem uma palestra também, Hebe, sobre, acho que é a escolha da Maria, que a pessoa não se prepara para ouvir o outro. Ela está tão no mundo dela, Bitolada, se culpando por tantos problemas e com a autoestima baixa, que às vezes a pessoa tem uma oportunidade para te oferecer e nem te oferece. Sim. Porque você está com uma cara horrível. Você... Exatamente, porque para você é interessante que a pessoa diz assim, quanto tempo faz que você está com esses sintomas? A pessoa fala, 2 anos, 3 anos. Mas por que ficou Bastante 3 tempo, anos né? com esses sintomas? Porque eu estou tentando encontrar uma solução sozinho, porque eu estava tentando resolver meu problema sozinho. E eu acho curioso que, assim, vamos imaginar que exista um doce chamado... Quebra-queixo. quebra-queixo. É que esse existe, eu ia inventar um que não existe. Vai, quer inventar o que não existe? Molha a goela, pronto. molha a goela, Gela tá. a goela, isso existe, não. Então, vamos lá. Então, eu digo para você que esse doce é maravilhoso, delicioso, fácil de fazer, acessível. O que você vai dizer? Opa, eu dá quero. Me dá receita. Me dá a receita. Não, Vou você tem que inventar. descobrir sozinha. Uhum. Você tem que Aí é descobrir difícil, sozinha. né? Aí não é difícil, é impossível. Sim. Porque, mas eu não perguntei para ela, eu peguei no livro. Então, você perguntou para alguém, Sim. para o autor do livro. Não existe o ser humano descobrir a saída para um problema dele sem consultar alguém que tenha essa experiência. Em todos os sentidos, né? Não tem jeito. Então, assim, ou você pergunta para quem sabe, ou você fica trocando ideia com quem não sabe. Ou, pior ainda, você fica elucubrando possibilidades com recurso que você não tem. Que você não vai chegar... Isso aí tem tudo a ver com autoestima. Sim. Você perguntar para o outro, você ouvir Sim. o outro. Sim. Eu lembro que eu tinha um diretor, uma grande emissora que eu trabalhei, ele ouvia muitos outros, ele deixava a porta aberta. O Lafon, lá na Record, que ele trabalhava. A porta dele estava sempre aberta e Delícia estava do sempre Lafon. ouvindo. Você chegou a conhecer? Delícia, opa, sim. A porta da sala dele estava sempre aberta. Sim, o Lafon sempre foi gente boa, né? Ele ouvia as pessoas, ele queria saber o que estava acontecendo, ele trabalhava com televisão, Sim. ele queria saber a opinião das pessoas, ele, não é? E você vê que essa abertura faz com que você, de alguma forma, entenda o fluxo das coisas. Ao passo que se você não escuta ninguém, se você quer você resolver sozinho, você fica fechado. Então você perde o contato, perde a conexão com o fluxo das coisas. E aí você acaba fazendo uma coisa que não vai ter sucesso, acaba fazendo uma coisa que não tem interesse. É muito isso, E a pessoa, né? e ele tem autoestima, porque assim, ele tem segurança, Isso. que ele que está mandando ali tudo. Mas você vê que a segurança, ela permite que você compartilhe o mérito.
Porque se você não tem segurança, você tem que pegar todo o mérito para você e segurar lá para você dizer, eu que fiz, eu que sou poderoso, eu que sou importante. E aí você diz assim, e o outro? Ah, não tem nada a ver com o outro não tem nada a ver comigo. Então você percebe que quando você tem autoestima, você divide o mérito sem constrangimento. Bem interessante. Eu trouxe esse livro aqui, que ele tem um capítulo inteirinho sobre culpa. E eu esqueci de falar uma parte aqui que eu acho interessante, porque assim, a gente acaba tendo esse sentimento de culpa. E aqui no livro fala também o seguinte, que às vezes a culpa vem de uma coisa assim da sociedade, que é assim como se fosse uma coisa interessante. Por exemplo, olha, se você for ali, vai ser legal para você. E aí, sabe assim, quando querem colocar alguma ideia, que se você estiver fazendo alguma coisa proibida, é interessante, Sim. é legal, Sim. sabe? E aí você faz e depois se sente culpado. Sim. Sabe, um pouco de perversão. Sim. E eu acho que para a gente não cair nisso tudo, também é importante a autoestima. Sim, inclusive porque você imagina, né? A pessoa diz assim, como é que eu posso saber que isso é ruim se eu não fiz? Você nunca experimentei? Eu nunca experimentei. Você também nunca experimentou ser mordido por uma cobra venenosa, você nunca experimentou ser mordido por um jacaré. Sim. Então, assim, tem muitas coisas que você não precisa experimentar. Para saber se é bom ou se é ruim, né? É por isso que a história é ensinada na escola. Para quê? Para você ter a experiência dos outros, para você saber a consolidação das experiências dos outros. E uma pessoa que não tem segurança de si mesma, que não tem autoestima, o Maria vai com as outras, né? Porque infelizmente o que a gente vê também, às vezes na sociedade, é um pouco disso, assim, se você não filtra, você às vezes pode acabar caindo em armadilhas, por isso que é importante. Principalmente na adolescência, né, Adriana? Que é uma fase onde a pessoa é muito vulnerável a esse tipo de coisa. Então, apesar de ter bastante informação disponível, eu acho que a gente tem que ter bastante autoestima e cuidado para não... E assim, não é à toa que a gente também tem tanta culpa, né, Hebe? Porque também tem muita coisa de jogar a culpa. A sociedade joga muito a culpa no indivíduo, na vítima. E aí, assim, o que eu tenho que fazer? Não pegar. Eu não posso pegar. Então, assim, a pessoa joga a culpa em mim, é um direito dela. O problema não é ela jogar, é eu pegar. E se eu tenho autoestima, e se eu entendo que culpa é uma coisa tridimensional, tem a minha parte, tem a parte do outro, tem as circunstâncias. Então, a responsabilidade minha, eu assumo. E a do outro? Eu não posso assumir a responsabilidade do outro. E as circunstâncias? Não tenho poder para determinar as circunstâncias. Aí, diminui o peso enormemente quando você entende que o outro tem o direito de errar. O que eu posso fazer? Ele tem o direito de errar. E eu vou fazer o quê? Já que ele tem o direito de errar, eu vou tentar me proteger do erro dele. E vou tentar corrigir o meu erro. Que é ótimo, né? Que é ótimo. Viver bem. Vem que dá certo. E já que a gente falou também sobre autoestima, sobre a importância da autoestima, que tal a gente falar sobre como a autoestima pode ajudar a gente na nossa saúde mental? Eu acho ótima ideia, porque a gente falou como a culpa piora a saúde mental. Piora Vamos falar como é que a autoestima melhora a saúde mental. Adorei, vamos. Porque eu acho que tem tudo a ver. Boa ideia. Inclusive, a gente falando, quando eu comecei a falar aqui um pouco assim sobre autoestima, vem aquele bem-estar, né? Tipo, eu posso, eu consigo, você consegue. Né? E consegue mesmo. Com autoestima a gente consegue escalar lugares que a gente nunca pensou que conseguiria. Até porque você não tem aquele inimigo interno gritando dentro de você. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Você não merece isso, pra quê? Mas com autoestima, teu ouvido fecha. Né? Fecha, né? É muito que é legal. Bom demais, né? É muito legal. legal. É o tema do próximo programa? Vamos falar Jura? sobre isso? Vamos? Bora! Agora, antes de encerrar, também queria agradecer ao Pocket Studio, Sim. Que é nosso apoiador. Sempre. E também a Isolar, que é responsável aqui por essa acústica tão boa no nosso estúdio, porque a gente está num shopping
E aqui tem um vidro separando o estúdio do corredor do shopping. Tem várias pessoas passando agora, inclusive, dando tchauzinho. Dando tchauzinho aqui. Você vê que a gente fala, elas não escutam o que a gente fala lá fora e a gente não ouve o barulho lá de fora. Então, o isolar é uma coisa espetacular, funciona muito bem. Bem bacana para a acústica nossa. Se você precisar de um vidro desse para sua casa, é só entrar em contato com o pessoal da Isolar, tá bom? E também se você quiser gravar um podcast igual ao da podcast, gente. Gente, é tão mais legal gravar em estúdio e ter um estúdio que é acessível, que faz um trabalho de te orientar. É muito legal, é muito importante. E aqui, você sabe, né? Eles gravam também videoaulas. Sim, curso. Tô querendo montar o meu. Vamos lá, vamos ver. Vem novidade por aí. Bom demais. Vamos encerrar por aqui? Vem que dá certo. Gente, um prazer ter você aqui, um prazer estar beijo, com você Hebe, também. Beijo, Dri. Obrigada por você estar conosco, esperamos ter contribuído de alguma forma e esperamos você também no próximo programa. Obrigada pela sua companhia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação. Comenta, compartilha com seus amigos e se você ainda não curtiu, curte, que ajuda bastante a gente. Beijo. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau.